Prontinho. Estamos aqui hoje para a gente falar sobre o relato número 2 do livro. Que foi lançado agora há pouco tempo. O relato 2, ele tem como título Encantada com o Inimigo. Vocês vão entender o porquê. Quem aí já tem o livro e já leu esse relato, levanta a mãozinha, Eunice. Aí, esse aqui, ó, é esse relato aqui, o relato 2. Tu crê também? Eita, Glória, seja bem-vinda. O pessoal ainda está chegando. Pronto. Quando ela deu o relato no livro, ela ainda estava casada com o narcisista. Ela ainda estava morando com o narcisista, vivendo com ele. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela já não está mais. Ela está liberta. Olha que lindo o agir de Deus. Gente, pensa que parou ali no livro? Não, ele completou a obra. Então, eu quero dar boas-vindas para você. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada, né, por você se permitir, mais uma vez, estar aqui aprofundando. Dá uma introduçãozinha para a gente, conta um pouquinho quanto tempo você ficou casada, como é que foi o início de tudo isso? Olá, Cris. Boa tarde a todas. Então, na verdade, eu só complementar aqui, Cris, o que você falou por último. Na verdade, eu não consegui sair ainda, né? Mas já está, assim, definido, né? Mas, assim, a gente já resolveu, né? Eu só estou esperando a casa desocupar, ó, para onde eu vou, para eu poder ir para lá, né? Mas, assim, Entendi. até então, tá tudo resolvido, eu só falto sair mesmo, né? Ok. Então, é isso que eu quis dizer, já acabou o relacionamento, já está tudo certo, Sim. só que... Ok, perfeito. Mas na época que você deu o relato, você ainda estava com ele, convivendo, né? Sim, Ok. isso. E, assim, eu casei, eu era muito nova, né? Quando eu me envolvi com ele, Cris, eu tinha 13 anos de idade. A gente começou a namorar, né? A gente namorou 1 ano. Aí, aos 14 anos, eu engravidei. Ele já tinha 27 anos na época, e eu tinha apenas 14 anos, né? Era uma criança naquela época. Hoje, uma criança de 14 anos, a gente sabe que ela tem mais conhecimento do que a gente que já é mais velho, né? Agora, eu não tinha, né? Eu não tinha instrução. Eu vim de uma família que, né, assim, que não tinha estrutura familiar, né? Que meus pais também se separou, né? Por abusos também, né? Por coisas assim nesse tipo, né? Meu pai só não batia na minha mãe, mas ele xingava, ele quebrava as coisas dentro de casa, porque aí, como se diz, a justificativa é porque ele chegava bêbado, né? Então essa era a justificativa que usava. Enfim, e eu casei, né? Muito nova. Eu acho que até por uma forma assim de refúgio da gente, né? Porque a gente já viveu aquilo tudo, né? Aquele desgaste todo, né? Dentro de casa. Então, quando aparece um homem mais velho que quer, tipo assim, te proteger, te ajudar, né? Então, assim, a gente acaba se apegando a isso. E eu acredito que essa foi a minha forma de escape, né? De sair daquele convívio todo familiar. Então, eu conheci ele, né, numa escola dominical, né, nós somos evangélicos de uma igreja, e eu era criança mesmo, e ele era professor dessa escola dominical. Ele tocava na escola dominical, cantava juntamente com a irmã dele. Então, aquilo me encantou, sabe? Eu falava, nossa, que homem bonito. E aí eu comecei a idealizar, sabe? Falar, nossa, um dia eu vou casar com ele. E eu falei isso para as minhas colegas mais velhas, e elas começaram a zoar, né? Falar, nossa, que dia, você é uma pirralha, olha o seu tamanho, porque eu sou bem baixinha, sabe, Cris? Aí elas falavam, você é uma pirralha, olha o seu tamanho, né? Um homem velho desse, bonito desse, vai querer casar com uma criança igual você? Então, assim, e aquilo ali me machucou, né? Porque, né, toda criança idealiza sonhar, casar, né? E tudo, com um homem bonito, um príncipe encantado. Enfim, aí os anos passou, né, eu fui ficando um pouquinho mais velha. Nessa época, eu devia ter uns 9, 10 anos, quando eu frequentava a escola. E aí eu parei né, a gente vai ficando mocinha, não quer saber de ficar indo nessas coisas que tem muita criança, que tem muito menino, e eu parei de ir. Aí comecei a estudar, né, comecei a estudar, terminar o ensino fundamental, e aí eu conheci a irmã dele, não lembrava mais dela, né? Já tinha passado um tempo, então, assim, não lembrava mais dela. E nem dele, sabe, assim. E aí eu conheci ela,
A gente vinha da escola juntas e parou, né? Ela parou na porta da casa dela, falou, eu moro aqui. Quando a gente parou, ele estava sentado lá na calçada, porque, igual eu falei no relato, eu moro no interior, né? E aqui a gente tem costume de sentar na calçada para conversar com os vizinhos, ver o movimento da rua, esse tipo de coisa, assim. Tomar café na porta da rua, sabe? Então a gente tem esse costume. E aí eu vi ele, eu lembrei, aí eu comecei a gelar, falei, meu Deus, esse homem aqui é aquele. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu já me entristeci, né? Porque assim, falei, nossa, essa menina aqui deve ser mulher dele, né? Eu pensei, deve ser a mulher dele. E aí, nossa, eu não dormi de noite, esperando chegar o outro dia para eu poder falar com ela, né? Para eu poder perguntar. E receosa de perguntar, com medo de perguntar, e ela achar ruim e tudo. E aí eu acabei perguntando. Aí ela falou, não, aquele lá é meu irmão. Aí eu falei, nossa. Aí assim, deu aquele alívio, né? Eu senti aquele alívio de pensar, nossa, ele não é casado, né? E nem nada. Então, enfim, então foi dessa forma que a gente se conheceu, né? Foi na escola dominical. E aí a gente foi, né, se conhecendo, eu acabei engravidando, né? Então, essa é uma breve introdução, Cris. E aí, quanto tempo depois vocês já estavam namorando? Conta esse início. Ele te pediu em namoro, ele quis ir rápido. Como foi Isso esse? foi interessante, sabe, Cris? Porque assim, ele, desde a primeira vez, aí tá, aí a gente começou, eu comecei a ir, né, toda vez que eu saí da escola com a irmã dele, eu ficava indo até a casa dela, porque eu queria ver ele, já que ele não era casado, não era nada, então eu queria ver, né? E aí ele começou a se interessar por mim. Aí ele pegou e falou para mim assim: eu vou te levar em casa. Aí ele veio me levar em casa. Aí a primeira vez ele falou para mim assim: olha, eu só namoro se for para casar, esse negócio de ficar namorando por namorar, sabe? Eu não faço esse tipo de coisa. Então, assim, eu só namoro se realmente se for para casar. Se não for, eu nem namoro. Eu pensei, nossa, que homem é esse, né? Um homem diferente. Falei, meu Deus, o homem dos meus sonhos, né? Eu nunca pensei na minha vida em casar assim tão cedo, né? Enfim, aí na segunda vez que ele foi me levar em casa, Cris, ele já perguntou para mim, falou, nossa, seus pais deixam você ficar na rua até essa hora? Isso era 7 horas da noite. Eu saí da escola 5 horas, né, e fiquei lá até 7. Aí ele perguntou, falou, nossa, mas seus pais deixam você ficar na rua até tarde da noite? Eu falei, não, não tá tarde, né? Ele falou, não, eu vou te levar em casa. Então começou assim, ele me levando em casa. Aí nessa segunda vez, Cris, ele parou numa rua, né? A gente tava de a pé, e ele parou na rua e, e aí ele me beijou. Aí ele me beijou, eu beijei ele, a gente se beijou ali no meio da rua mesmo. Aí quando ele me beijou, que a gente, né, parou de beijar, eu perguntei para ele assim, a gente tá namorando? Aí ele falou, não. Eu fiquei sem entender nada. Eu falei, como não? O cara acabou de falar para mim que só namora se for para casar. Então, assim, ele não quer nada comigo, né? Eu pensei, ele não quer namorar, ele quer só beijar e pronto. Pensei, então tá bom, não quer? Então tá tudo certo, né? Aí ele me deixou em casa e foi embora. E nesse dia tinha festa de barraquinha, porque aqui, igual eu falei, a gente mora no interior. Antigamente tinha muita festa de barraquinha, aquela coisa. Hoje quase não tem mais onde eu moro, mas sempre teve. E na época tinha, sabe? E eu fui uma pessoa que sempre gostei muito de dançar, né? De ir pra festa, pra dançar mesmo. Era a minha diversão, era dançar. E aí eu falei, então tá, ele não tá namorando, então eu vou tomar um banho e vou pra festa de barraquinha. Aí assim, minha mãe sempre deixou eu ir, né, e tudo, mas quando era 10 horas eu tinha que voltar para casa. Na hora que o movimento começasse, eu tinha que vir embora, porque, né, eu era muito nova e tudo. E aí eu fui. E eu lembro que nesse dia eu fui até escondida, sabe, Cris? Porque eu queria ficar até mais tarde lá na festa, sabe? E aí eu fui mais tarde para poder voltar mais tarde. E fiquei pensando, falei, gente, ele falou que nós não tá namorando, eu falei, então eu vou pra festa, eu vou dançar, eu gosto de dançar, então eu vou. Aí no outro dia, Cris, ele apareceu como meu namorado, só que ele não falou que estava namorando. E aí a gente ficou nesses encontros, né, até que eu engravidei. E aí ele comprou uma aliança para mim. Logo depois que eu soube que estava grávida, não, antes de saber que estava grávida, Cris, ele comprou uma aliança e me entregou. Eu falei, nossa, e foi assim, menos de um ano, sabe? Foi rapidinho. Aí eu falei, nossa, uma aliança, eu fiquei até surpresa. Só que assim, ele não me pediu um casamento, ele não me pediu namoro, ele simplesmente comprou a aliança e me entregou.
Aí eu peguei e levei para casa, né? As duas alianças ali, bonitinhas, ali no porta-joia. Levei e mostrei para minha mãe. Falei, olha, mãe, que eu ganhei. Assim, naquela inocência, sabe? Olha, mãe, que eu ganhei. E aí, né, engravidou, aí, como se diz, tem que casar, né? Tem que casar, porque, né, a cidade é muito pequena, o povo vai começar o falatório, aquela coisa toda. E aí, chegou o dia, né? Nós casamos. O nosso regime de casamento, ele fez questão que fosse regime de separação total de bens. Na época, ele já tinha uma empresa, né? Eu era criança, não tinha nada, não tinha nem uma bicicleta velha, né? Ele já tinha uma empresa dele, e ele falou para mim, falou, olha, esse é o melhor regime para a gente, né? O que é o de separação de bens e tal. Eu falei, ai, você nem sabia o que era isso, né? Então, para mim, tanto faz, tanto fez. Eu nem sabia o que era. E aí, a gente casou. Pode continuar, Cris? Ou você quer fazer alguma pergunta? Não, não, pode continuar. Eu gostaria de saber um detalhezinho. Quando você engravidou, como foi a reação dele? E depois aí você já entra no casamento, conta alguns detalhes dessa preparação, da festa, como foi. Esses Tá. detalhes são importantes também. Pode continuar. Obrigada. Quando ele ficou sabendo, né? Aí ele falou para mim, falou, olha, eu só vou casar com você porque eu gosto. Não é porque você tá grávida que eu vou casar. Aí, aí meu pai bebeu nesse dia e caçou confusão e fez um barraco, sabe? E aí ele pegou. E até então, Cris, eu não sabia que eu estava grávida. A minha mãe ficou sabendo que eu estava grávida, falou com meu pai, chamou ele para vir, mas assim, ninguém me falou. Eu não sabia que eu estava grávida, né? Eu não sabia. Eu estava passando muito mal. Isso eu já estava de uns 2, 3 meses já. Mas assim, gente, eu era criança, eu não sabia nada, eu nunca tinha ficado com ninguém, então não sabia nada de nada. E aquela época, eu não tinha instrução, não tinha instrução da minha mãe, porque eu morava era com a minha avó, né? E não tinha instrução de nada, de ninguém. Então, eu não sabia, sabe? E eles ficaram sabendo da minha gravidez e não me falou nada. Como que eles ficaram sabendo da gravidez que você ainda Porque não sabia? Porque minha mãe me levou para fazer um exame de sangue. Como eu estava passando mal, eu fiz um exame de sangue. Só que o que acontece? Ela tinha que ter me falado que era um teste de gravidez. Eu não sabia que era um teste de gravidez. Ela só falou, Uau! vamos fazer um exame porque você está passando mal. Aí, quando ela pegou o exame, o médico falou para ela, não, essa menina está grávida. Aí ela não me falou nada, sabe? Aí ela foi falar com meu pai e falar com ele. Então eu estava inocente, sem saber de nada. Aí ele veio à noite, aí que eu fiquei sabendo que eu tava grávida. Gente, foi assim, eu acho que eu fiquei mais assustada do que ele, que era o pai, sabe? Aí Uau! ele chegou, meu pai brigou demais, falou um monte de coisa pra ele, falou, olha, você vai casar com ela. Aí ele falou, não, eu não vou casar com ela, eu só vou casar com ela se ela quiser. Se ela não quiser, eu não vou casar com ela. Ou seja, acabou que a culpa caiu em cima de mim, a responsabilidade, né? Porque se eu falasse que não, né? Não, e não podia falar não, porque como que eu ia falar não se eu estava grávida, né? Com aquela confusão toda dentro de casa, falei, não tem como eu falar não. E aí eu falei, não, eu quero casar com ele. E a gente casou. E aí a gente casou, né? Ele falou, não, pode deixar. Como eu era menor de idade, precisava de um advogado, né, para poder organizar a documentação e tudo. Aí ele falou para minha mãe, falou, não, você pode ficar despreocupada que a questão de advogado, essas coisas assim, eu mesmo resolvo tudo, não precisa se preocupar, não. Então ele cuidou de tudo, sabe, Cris? Do advogado, lá no cartório, ele cuidou de tudo. Então, ficou tudo certo, né? Aí a festa, não teve aquela festa, né? A minha mãe mesmo fez meu vestido de noiva, né? E eu ainda falava, nossa, o meu sonho era casar de branco, alugar aquele vestido lindo, né? Mesmo que seja um vestido simples, mas assim, aquele vestido de casamento, aquela coisa. Então eu não tive esse tipo de coisa. Ele falou, não, vamos fazer um vestido simples mesmo. Aí minha mãe fez o vestido, ficou muito bonito, sabe? O vestido e tudo. Só que não era branco, sabe? Não, ele era um creme, não era um vestido branco, aquela coisa assim que a gente sonha, sabe? E aí não teve festa, né? Foi só um jantar mesmo, que a família dele mesmo fez o jantar. E foi na beira do lago esse jantar, sabe? Numa chácara. Então a gente jantou e veio embora. E assim, eu não sei se é porque eu era muito nova e ele era mais velho, eu não sei. Mas eu sempre tive dificuldade nas minhas relações sexuais, sabe? Assim,
Porque eu nunca tive ninguém, então o que eu tive foi ele, né? E assim, a primeira experiência para mim foi terrível, né? Foi muito ruim, constrangedora para mim também, porque, né, era uma criança e ele já era mais velho, então ele tinha experiência e eu não tinha, né? E já logo nas primeiras semanas, né, nos primeiros meses de casamento, ele falava para mim que eu tinha que fazer as vontades dele, né? Que a mulher ela foi feita para o gozo do homem, que a mulher ela tinha que satisfazer o homem, que era pecado se eu negasse para ele. Desse jeito, Cláudia, que a mulher foi feita para o gozo do homem. Então, assim, como eu era muito inocente, né? Estava começando a frequentar a igreja, né? Foi batizada tinha pouco tempo, então aquilo tudo era muito novo para mim, né? Eu falei, então tá, então eu tô pecando, ele é homem, eu não posso negar para ele de jeito nenhum, né? Aí, Cris, eu tinha muita rejeição, porque assim, eu sempre senti muita dor, sabe? E ele falava, não, é assim mesmo, logo passa, né? Eu achava que ia passar, só que nunca passou, né? Nunca passou. E aí ele começou a me forçar. Quando eu falava para ele que não, ele começou a me forçar. Aí ele me obrigava a ficar com ele, sabe? Eu chorava, eu batia nele, eu empurrava ele, sabe? E ele, como se nada tivesse acontecendo, sabe? Ele continuava ali, terminava e estava tudo certo, sabe? E assim, e isso foi vários meses. E minha barriga crescendo, né? Porque eu já estava grávida, minha barriga crescendo. Aí chegou um ponto que eu não dei conta mais, né? Porque a barriga já estava muito grande, então não tinha jeito, né? E aí, quando a minha filha nasceu, para mim foi um alívio, porque eu me apeguei tanto a ela para poder, tipo assim, escapar um pouco dele, sabe? Que aquilo ali foi um refúgio para mim. E aí, no meu resguardo mesmo, ele não respeitou o meu resguardo, sabe? Ele me obrigou, sabe? E aí eu peguei, né, como diz, eu tinha que ceder, porque senão eu acho que ficava pior, né? Mas assim, ficava morrendo de medo, porque como eu era muito nova, o meu parto foi cesariana, né? E eu tive problema na gestação, porque ele fazia o curativo e, e ele perguntou um dia se podia colocar água oxigenada. Gente, pensa, água oxigenada numa cirurgia de cesariana. Eu falei, uai, não sei, acho que pode, né? Era de colocar em machucado. Eu peguei e aceitei ele colocar. Gente, eu quase morri, vocês não têm noção. Eu pipoquei a barriga, a virilha, eu pipoquei o corpo quase que inteiro, dava aquela bobolha de água, sabe? E eu tanto que esse trem doía, queimava, ardia, coçava. Nossa, era terrível. E eu não tinha tirado os pontos ainda, sabe, Cris? E deu muito trabalho para tirar esses pontos depois, porque inflamou muito, encheu de pus. Nossa, eu fiquei muito mal mesmo. Mas graças a Deus foi melhorando, passou. E aí, com isso, eu apeguei muito a minha filha, sabe? Eu segurava nela e não largava dela, porque ela era o meu refúgio. Porque enquanto ele falava que me queria, eu falava assim, não, tô cuidando da minha filha, porque ela tá, né, ela precisa de mim, ela tá com fome agora, ela não sei o quê. Então, eu sempre arrumava uma desculpa. Só que isso foi irritando ele, porque, claro, né, eu sempre arrumava essa desculpa, essa desculpa. Aí foi numa hora que eu não consegui mais né, a ceder, a ficar do jeito que eu estava. E aí ele continuava me obrigando, sabe? Ficar com ele, eu chorava, sabe? Eu perguntava para ele, por que você faz isso, sabe? E ele não dava a mínima. E aí foi passando o tempo assim, eu comecei a questionar para Deus. Falei, Senhor, por que ele age assim? Sabe, por que ela assim? E aí eu conversava com uma pessoa e outra, mas eu nunca falei da minha situação para ninguém, né? Eu só ouvia as pessoas mais velhas conversando e tudo e falava assim: homem é assim, o homem é ignorante, o homem tem as vontades dele, e a gente, como mulher, a gente tem que fazer a nossa obrigação, e não sei o quê, não sei o quê. Então, aquilo entrou na minha cabeça. Ou seja, eu achava que até então tudo era normal, o que ele fazia comigo. Né? Ele era muito ignorante na frente das pessoas, sabe? Ele falava que mulher não tinha que entrar no meio dos negócios dele, sabe? Mesmo sendo coisas nossas, ele não aceitava eu entrar no meio. Então, foi muitos anos desse jeito. E eu nunca deixei, sabe, Cris, a minha filha saber como que era a situação, como que eu vivia, o que ele fazia comigo. Primeiro porque ela era uma criança. E outra, ela era mulher também, né? Era uma menina. Eu falei, eu não quero que a minha filha passe por tudo isso que eu passei. Né? Eu não quero, eu não pretendo né, deixar ela saber, porque eu acredito que eu carrego o trauma dos meus pais.
né? Até hoje eu tenho esse trauma dos meus pais, deles brigar, de quebrar as coisas, de xingar, daquela, né, aquela coisa, aquela confusão toda. Então eu falei, eu não quero isso para minha filha, não quero. E aí ele sempre dizia que tudo para ele tinha que ser do jeito dele, porque senão não servia, né? Não servia. Enfim, e foram assim, muitos anos assim. Quer perguntar alguma coisa? Sim, quero. Na gravidez, ele teve os cuidados assim? Você percebeu uma falta de empatia ou ele tinha? Porque muitas mulheres dizem que eles não encostam na barriga, que Não. na parte do sexo já deu para perceber, né? O abuso ali, não respeitando você com as dores e tudo mais. Aí já dá para perceber uma coisa bem forte. Mas assim, nas consultas no médico, quando ele colocou essa água oxigenada que viu do jeito que você ficou, você percebeu que ele se sentiu mal por isso? Ele foi atrás do médico para resolver, para fazer alguma coisa? Ou Não, nem... ele não foi. Ele não foi e falou assim: ah, isso aí passa, né? Melhora, vamos ver, né? Agora a gente já sabe que não pode, não sei o quê. Enfim, passou. Na minha gestação, Cris, ele beijava muito a minha barriga, ele conversava muito com a minha filha, né? Conversava, ele orava por ela, pelo futuro dela, essas coisas, sabe? Colocava a mão e orava e tudo. Ele falava que achava a mulher grávida bonito, né? Ele disse que sempre achou a mulher grávida muito bonito. Então, assim, ele me elogiava e tudo. Só que nas consultas, Cris, ele nunca foi nas consultas comigo. Ele nunca foi um pré-natal comigo, sabe? E eu queria que ele fosse, porque, assim, a minha mãe, ela não morava com, né? Assim, ela tinha o meu irmão mais novo, ele é 2 anos mais novo do que a minha filha. Ou seja, minha mãe tinha um bebê para cuidar, né? Enquanto eu estava grávida, ela tinha um bebê para cuidar. Então, não tinha como eu nem exigir dela que ela me acompanhasse, né? Então, E como eu ele, não tinha ninguém, ele não ia comigo porque ele falava assim: ah, eu não posso largar meu trabalho para ir com você, né? Ele falava esse tipo de coisa. Assim, eu achava muito ruim, mas eu ia, porque eu, como diz, eu era obrigada a ir, né? E aqui, na época, Cris, a gente andava era de a pé, de bicicleta, né? Não tinha condições de, mesmo sendo uma cidade pequena, mas para você ir a pé, se torna longe. E aqui o sol, gente, é de 38 graus, né? O sol aqui é terrível. Então, Cris, ele nunca me acompanhou nas consultas, né, de pré-natal, ele nunca me acompanhou, ele sempre falava que não podia, que não tinha tempo. Quando a minha filha nasceu também, ele nunca olhou ela para mim, sabe? Ele falava que ele não podia levantar de madrugada, porque quem trabalhava no outro dia era ele. Então não tinha como ele levantar de madrugada para ficar olhando o menino. E eu nunca pedi isso para ele. Aí, como meu parto foi cesariana, eu demorei muito a ter leite. E aí aquela coisa toda, o peito em pedra, aquela dor, sem experiência de nada, sem saber como é que faz, né, sem recurso nenhum. E aí meu leite foi secando, foi acabando. Então, por fim, eu não tinha leite mais para ela. E aí eu fazia leite, né, leite de lata para ela, para poder sustentar a menina, porque ela tava com fome. E aí um dia ela chorando, eu peguei e pedi para ele, falei: "Segura ela para mim, só para mim arrumar, esquentar o leitinho dela". Ele falou: "Não, deixa ela aí no chão chorando, deixa ela dentro do berço, deixa ela chorar, chorar não mata ninguém não". Nossa, aquele me cortou o coração, sabe, Cris? Porque a menina ela tinha 3 meses de idade, né? Ela era um bebê. Eu falei: "Segura só um pouquinho, só enquanto eu esquento". Pois ele não segurou, Cris. Aí eu deixei ela no berço, chorando. Ela chorava, porque menino, quando chora, né? Eles fica vermelho. E eu ficava preocupada com aquele choro todo, né? Aí eu fui na cozinha, acendi o fogo, voltei, peguei ela no braço e continuei esquentando leite, sabe? Para ela ver se parava um pouquinho de chorar. E aí eu fiquei assim. Aí eu nunca mais chamei ele, sabe? Porque ele me tratou assim, eu senti muito mal. Porque eu pensei, nossa, a filha dele também. Eu falei, e outra, eu não tô pedindo para ele passar a noite com ela. Não, eu só queria que ele segurasse ela um pouquinho para eu poder arrumar o leite dela. Aí ele sim, falou, não, não vou, eu não posso ficar de madrugada olhando menino, não, porque quem trabalha no outro dia é eu. Ou seja, à toa que era eu, né? é, Eu que era à toa aqui. e outra coisa que eu queria perguntar, além dos primeiros sinais, né, depois eu quero que você fale só sobre isso, quando você começou a perceber, porque você foi mais nessa parte sexual, né, que você começou a perguntar para Deus, Deus, por que ele é assim? Tem algo estranho nesse homem, né, por mais que você fosse tão sem experiência, no sentido tão jovem, tão nova, sem ter instrução da sua mãe orientando para essa parte, né, você era uma criança. Além Sim. disso,
mesmo com toda essa situação, você conseguiu identificar que aquilo não era normal, né? Você não falava com as outras pessoas, isso também eu quero saber, você tinha medo, tinha vergonha de falar para as pessoas? E daí eu lembro que você comentou que isso aqui é muito forte, importante, que me deu uma dor, assim, no coração, quando eu escuto essas coisas, que ele ia para outro quarto, né? E você ia atrás e chorava e pedia desculpa. Sim, porque assim, toda vez que ele sentia que ele estava contrariado, né, que eu não, ele achava que eu estava, né, fazendo alguma coisa que ele não gostava, ele ia para o outro quarto dormir. E eu sempre fui ensinada, né, as irmãs, principalmente as irmãs mais velhas da igreja, elas falavam assim, minha filha, homem, a mulher sábia, ela tem que ser sábia, ela não pode deixar o marido dormir no outro quarto. Até o próprio pastor falou isso, né, quando a gente foi casar, não deixa ele dormir fora do quarto, sabe, assim, para não deixar nenhum nem outro dormir fora do quarto, que isso estava errado. Então, eu aprendi que a mulher sábia, ela tinha que fazer o papel dela, e eu achava que era minha obrigação. Aí, quando ele emburrava, Cris, que ia para o outro quarto, eu ia atrás. Nós dois, eu em cima dele, sabe? Ele de cara feio, emburrado, mas eu estava lá em cima, porque era minha obrigação. E eu achava que era mesmo, sabe? Mesmo aquilo doía dentro de mim, mas eu achava que realmente era daquele jeito. E aí, né, foi passando o tempo, e eu descobri, Cris, foi tão interessante, eu descobri que essas coisas, né, que tudo isso era uma forma de violência, né, era uma forma de abuso psicológico, né, até sexual. Tem a parte patrimonial também, né, onde ele tinha as coisas e eu não podia participar, né, não podia ter voz para isso. E eu recebi uma turma, né, do CEAM, que é um programa que tem aqui na nossa cidade, que é um centro especial de atendimento à mulher, que são só de vítimas de violência doméstica. E aí ela foi no meu trabalho, eu era coordenadora de um projeto de gestante na época, e ela foi lá falar com as gestantes e tudo, né? E aí ela falava e eu comecei a rir, falei, gente do céu, peraí. E elas falando e eu falei, não. Aí eu comecei a brincar, falei, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Dessas 5 violências domésticas, eu já sofri 3. Eu falei, eu só nunca apanhei, mas o resto, eu sofri tudo, sabe? Eu falei num tom de brincadeira, porque assim, todo mundo me conhecia, né? Falei, eu não posso levar tão a sério para as pessoas não achar que, né, virar um escândalo, né? Porque ele sempre foi uma pessoa muito boa na sociedade, uma pessoa que teve boa aparência, né? Muito justo com os negócios dele, né? Então, aparentemente, ele era um homem maravilhoso, né? Mas assim, dentro de casa ele era uma coisa comigo, né? Então, Cris, foram dessa forma que eu descobri. E eu tenho uma amiga psicóloga, ela é especialista em transtorno de personalidade de mães narcisistas. Uau. E ela começou a falar dessa mãe, sabe? Falar da mãe e tal, de contar histórias assim, né? E eu falei, gente, falei, nossa, que coisa, como é que pode ter uma mãe desse jeito, né? Falei, meu Deus do céu, não existe uma mãe, amor de mãe incondicional, né? E eu comecei a ver que não era. E aí, Cris, aí ela pegou e passou, falou, olha, tanto tem mães narcisistas, como tem relacionamento narcisista também, é marido, é mulher, e não sei o quê, e ela começou a entrar nesse assunto, e eu fui me interessando. Ela falava, Cris, e eu orava por dentro, eu falava assim, meu Deus, parece que, nossa, isso aqui é igualzinho o que eu vivi, nossa, isso aqui é muito parecido com o que eu passo. E aí, Cris, aquilo entrou na minha cabeça. E eu comecei a pedir perdão para Deus. Falei, Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu falei, não, ele não é isso, não é, não é. E não queria aceitar que era. Eu falei, não é, em nome de Jesus não é, sabe? E saí de lá até com raiva da minha amiga psicóloga. Só que assim, ela não estava falando de mim, ela estava contando uma situação que aconteceu, né? E eu falava, não, não é, Senhor, me perdoa, Senhor, não é. E aí fui embora. Aí cheguei lá em casa, Cris. Eu comecei a pesquisar. Falei, gente, eu tenho que saber o que é esse narcisista, que eu tô ficando doida. Falei, eu vou começar a ler, pesquisar e ver. Aí foi onde eu achei o seu vídeo. Achei o vídeo da Cris, que eu falei, nossa, que mulher bonita, gente. Olha os olhos dela. Falei, olha os olhos dela, toda linda. Falei, é essa. Porque assim, gente, todo mundo indica um terapeuta, indica um psicólogo pra gente. Mas assim, se a gente não se identificar com a pessoa, não vai, né?
E eu nunca tinha feito terapia na minha vida, eu nunca tinha feito, né, nenhuma sessão de nada. Eu falei, meu Deus, eu vou contar minha vida todinha para uma pessoa que eu não conheço. É muito estranho, né? E aí eu comecei a assistir o vídeo da Cris, nem lembro mais qual foi o vídeo que eu assisti. E aí eu comecei a assistir um vídeo e falei, meu Deus, que coisa. Eu falei, ai meu Deus, não acredito que ele é isso, Jesus, não acredito. E comecei a assistir. Aí assisti outros vídeos da Cris, comecei a assistir a Simone Veloso, teve uma outra lá também, a Tairane. Comecei a assistir esses vídeos desse Uhum. povo. E é assim, quando você começa a assistir, o próprio YouTube, o Instagram já começa a mandar tudo aquilo, né, a respeito disso. E esse foi mandando de outras pessoas também, e eu absorvi tudo. E eu falei, meu Deus, ele é um narcisista. Falei, misericórdia, meu Deus, o que, que eu faço? Corri na minha amiga psicóloga, falei, olha, você contou aí, coisa que eu sei que não tem nada a ver com a minha vida, mas assim, eu passei por isso, sabe? São coisas assim, muito semelhantes, eu passei por isso. E assim, ela não podia concordar e nem discordar, né? Porque como ela era minha amiga, não era psicóloga, né? Naquele momento ela só era minha amiga. E aí ela não podia agir de forma, né, dentro da psicologia, dentro da especialização dela. Ela falou assim, é muito sério. Ela falou para mim, é muito sério isso. Ela falou, procura ajuda. Procura se você acha que ele é assim, né? Procura ajuda, procura terapia. Você vai precisar. Quando ela falou assim para mim, Cris, eu falei assim, pronto, ela já confirmou para mim, né? Ela me deu a confirmação do que eu precisava. E aí foi aonde eu entrei em contato com a Cris, né? Eu chorava mais do que falava, né, Cris? Porque assim, eu tava muito, né, gente, é muito difícil a gente contar. Uma coisa é você contar a sua vida para uma amiga sua, que você tem conhecimento, você tem, né, você tem intimidade. Outra coisa é você conhecer uma mulher que nem no Brasil mora, né, que você nunca viu na vida, você não conhece. Então, assim, eu fiquei meio desesperada, sabe? E aí eu Sim. falei, não, eu preciso de ajuda. Aí foi onde eu conversei com a Cris, e eu pensava assim, eu ainda tinha esperança, viu, Cris, de você falar o contrário para mim. Olha, Sabe, de você falar assim, não, o seu caso não é narcisista, o seu caso é outra coisa, sabe? tem alguns casos que ficam assim, é, difícil de você ver de verdade se é realmente uma patologia, né? Ou se são traumas, pessoas que ainda não trabalharam suas feridas, porque isso também acontece. Mas no seu caso, é um daqueles que, gente, em uma sessão você já vê que é um narcisista daquele que dá vontade de ir lá e dar uns tabefe. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, Não, Cris, volta para o Espírito. A minha vontade de pegar e falar, senta aqui o seu traste. Ô, seu infeliz, tu tá fazendo isso com a tua mulher e tu vai para a igreja ainda e faz que é o filho de Deus, né? Como é que é, pode uma coisa dessa ser hipócrita? Porque errar todos nós erramos, gente. Ninguém é melhor do que ninguém, mas você ter essa autorreflexão, que nem você aí se sentindo culpada, pedindo perdão a Deus, né? sim. Mas, gente, eu tô acusando ele, julgando ele de algo, eu que não estou sendo uma boa esposa, edificando o meu lar, né? Isso acontece muito, mas uma das coisas que mais mexeu comigo, assim, conta pra gente, conta pra elas, né? A parte do pé, de não deixar você dormir, isso pra mim, gente, é Sim, uma coisa assim que é demais, não dá pra aguentar. Eu é. ficava assim, só me Deixa eu segurando. só capaz de concluir essa parte, que para as meninas entenderem. Sim, Então, aí eu confirmei, né, e tudo. Antes de procurar a Cris, o ano passado, ele saiu de casa, sem mais, sem menos. Essa amiga minha psicóloga, ela falou para mim assim, olha, conversa com o seu pastor, né, conversa com ele, explica para ele a situação. Eu falava para ela, eu falava, filha, não tem como eu falar para o pastor, como é que eu vou chegar do nada e falar esse tipo de coisa para o pastor, sendo que eu nunca falei nada para ele? Ele não vai acreditar em mim, né? E outra, ele é uma pessoa que faz tudo na igreja, faz tudo, agrada todo mundo. Falei, eu ainda vou ficar ser né, a louca da história. Aí, o que ela fez? Qual foi a orientação que ela me deu? Ela falou assim, então, você vai orar, colocar diante de Deus e pedir para Deus te dar uma solução para você contar isso pro pastor. Gente, eu até arrepio sabe, só de falar um negócio desse. E eu orei naquele momento, eu estava no meio da rua conversando com ela pelo telefone, desliguei o telefone, fechei os vidros do carro e orei dentro do carro, no meio da rua, sabe? Eu estava desesperada, sabe? Eu chorava demais, desespero, naquele desespero todo. E eu orei e pedi a Deus, falei, Senhor, me dá uma direção, por favor, eu não dou conta mais. Falei, eu tô doente, eu tô ficando doente. Eu falei, eu não dou conta mais da situação, me ajuda, Senhor, por favor. Cria uma situação para eu poder conversar com o pastor. Gente, foi desse jeito que eu pedi. Eu não pedi mais nada para Deus, só isso.
Meses depois, eu não lembro assim, o tempo exato, mas foram meses, sabe? Foi um prazo curto de tempo. Ele pegou as coisas dele e saiu de casa. Gente, sem briga, sem nada, sabe? Assim, do nada. Ele saiu de casa. Eu fiquei tão desesperada, vocês não têm noção. Que eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz para esse homem sair de casa? Meu Deus, não brigou, não aconteceu nada. Meu Deus do céu, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Ele ficou uma semana sem me dar notícia, Cris. Ele ficou uma semana fora. Aí, a minha oração, que eu conseguia, né, o que eu conseguia falar, pedir para Deus, era só sabedoria e discernimento. Eu não sabia orar mais nada, eu não sabia pedir mais nada. Eu fiquei uma semana só pedindo a Deus isso, Senhor, eu preciso de sabedoria e discernimento, eu preciso entender o que está acontecendo, sabe? Eu preciso de entendimento de tudo que está acontecendo. E aí, Cris, foi passando os dias, eu continuei sem entender nada, sem entender nada. Chamei o pastor para conversar. Eu falei, olha, pastor, já tem 6 dias que ele está fora de casa, sabe? Nós não brigamos, não teve discussão, não teve nada. Ele falou que queria resolver a nossa vida. E eu simplesmente falei, então vamos. E ele pegou as coisas dele e saiu de casa, sem briga, sem nada. E aí o pastor, falei tudo pro pastor, coisa que eu não tinha falado. Então essa foi uma oportunidade que eu pedi para Deus, né? Foi essa oportunidade que eu pedi. Deus respondeu dessa forma, fazendo ele sair de casa. E aí eu conversei com o pastor, expliquei tudo, falei, pastor, eu vivo isso, 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 ele faz isso e isso comigo. Falei, pastor, eu tô ficando doente, eu não tô dando conta mais, sabe? Eu não dou conta, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso ser curada, eu preciso ser restaurada. Falei, eu tenho 38 anos, na época eu tinha, falei, tenho 38 anos, pastor, eu tô com cara, com corpo, com dores de uma pessoa de 80 anos. Falei, eu não dou conta mais, sabe? Eu tô ficando doente. E aí o pastor falou para mim assim, perguntou se ele escutou tudinho que eu falei. Aí ele pegou e falou assim, depois que eu terminei, ele falou assim, você aceita uma reconciliação? Eu falei, não, pastor. Eu falei, se eu não entender o que eu falei, aí ele falou assim, isso aí é dureza do seu coração. Ai, Cris, quando ele falou isso, eu queria morrer. Aí eu comecei a rir, ironicamente, claro, né? Eu comecei a rir, falei, pastor, só não entendeu tudo que eu falei? Falei, pastor, ele faz isso comigo, isso, pastor, pelo amor de Deus, me entende. Eu falei, eu preciso de ajuda, sabe? O que eu queria, Cris, era só ajuda, sabe? Eu precisava de ser curada. E ele simplesmente ignorou a minha dor, né? Ele ignorou a minha dor. E aí ele continuou falando que eu tava com dureza de coração. Aí eu falei para ele, aí eu apelei, sabe? Eu falei, pastor, se o senhor falar para mim, se o senhor falar para mim agora que eu vou pro inferno, se eu separar dele, a nossa conversa termina aqui agora e o senhor pode falar para ele voltar para casa. E aí o pastor ficou desesperado com aquilo, porque ele sabe que isso não existe, né, Cris? Que não dependia da minha separação para eu ir para o inferno ou não, né? Para eu ir para o céu ou não. Então, e ele saiu de lá como se eu tivesse com dureza de coração. Enfim, ele voltou no outro dia, porque o pastor foi atrás dele, né? Aquela coisa toda, o pastor foi atrás dele, ele voltou como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se nada tivesse acontecido, Cris. Eu fiquei encabulada com um trem desse, sabe? E aí tá, ele voltou, eu falei, olha, eu não tenho como sair de casa, porque eu não tenho lugar para ir, então você não devia nem ter saído, né? Enfim, aí a gente tentou organizar ali para viver bem. Só que aí, a partir desse momento, foi onde eu procurei você, né? Eu procurei a Cris para poder me ajudar, porque minha amiga falou, olha, você vai precisar muito de terapia agora. E aí, antes de procurar a Cris, uns dias antes, eu comecei a entender, eu falei, gente, Deus queria mostrar para mim, através dessa saída dele, tudo isso, Deus confirmou para mim naquele momento, sabe, Cris? Porque assim, gente, não teve explicação dele ter saído, foi Deus que fez ele sair para eu poder entender, sabe? Poder entender tudo que o pastor falou para mim, para eu poder entender esse comportamento dele que não é normal, né? Falei, uma pessoa normal não faz isso, né? Então, eu entendi naquele momento, sabe, Cris, que tudo isso que eu passei, tudo, era um transtorno, né? Um transtorno de personalidade. Então, é o que ele tem, né? Então, hoje eu não tenho essa dúvida, né? Não tem, por tudo que eu passei. Aí tá. Aí o pastor falou, aí eu falei, não. Aí a Cris, né, me falou para mim assim, olha, comecei a fazer terapia com a Cris e tudo, fiz algumas sessões, ela me orientou, e ela falou para mim assim, olha, anota tudo o que ele fizer com você, coloca como você se sente diante daquilo, né? Anota para você mesmo, para você, né, se refletir depois, pensar, né, e tudo. Eu comecei a anotar, gente, eu comprei uma caixa de MDF, a caixa tem
eu acho que é 20 por 25, não sei, é uma caixa até, um tamanho até grande. Ela tem cadeado e tudo. E aí eu coloquei, gente, tá derramando, sabe? Do ano passado para cá, tá derramando de coisa que ele fez que eu não dei conta de colocar mais na caixa, sabe? E eu coloquei lá, quando eu coloquei o primeiro papel, Cris, eu orei e falei diante do Senhor. Falei, Senhor, não aceito mais isso, sabe? Eu não aceito mais isso. Em nome de Jesus, eu vou me libertar disso. Porque esses papel, essas escritas que eu tô fazendo, ela vai servir para eu poder entender que eu não preciso viver dessa forma, que eu não preciso viver desse jeito. Cris, eu tenho 39 anos hoje, Cris. Você vê tudo que eu passei nessa vida. Sabe? Eu falei assim, Senhor, eu não aceito. Falei, em nome de Jesus, uma hora isso vai acabar. E eu continuei escrevendo. Me desculpa, gente. E eu continuei escrevendo, sabe? Escrevendo, colocando dentro da caixa, né? Tudo isso. E tá, então, eu... Tem 9 meses, né? Tinha 9 meses que eu não estava trabalhando. Comecei a trabalhar agora. Graças a Deus, comecei a trabalhar. E aí, uma das primeiras coisas que ele começou a fazer, né, que eu comecei a notar, foi as perturbações que ele começou a fazer. Ele colocava... ele levanta muito cedo. Ele levanta 5h30 da manhã para poder ir para o trabalho. Ele não tem necessidade de chegar lá no trabalho essa hora. Só que ele gosta de levantar essa hora, sei lá, não sei. Eu sei que ele levanta todo dia 5h30. Ele começou a acordar esse horário para ir trabalhar. Ele fazia cócega no meu pé. Gente, eu estava dormindo. 5h30 da manhã, a gente dorme, a gente não acorda 5h30 da manhã. Ele começou a fazer cócega no meu pé. Aí eu comecei a apelar, sabe? Eu falava para ele assim, não faz isso não, por favor, eu tô dormindo. Eu preciso descansar. Ele falava assim, ai, a gente não pode brincar com você mais, a gente não pode nem brincar com você, tudo se apela, tudo se acha ruim. Eu falei, mas agora não é hora. E eu sempre falei assim, gente, muito calmo, muito, sabe, com muito carinho com ele, porque eu tinha medo dele, porque se eu falasse alterado, ele gritava, né? Aí eu falei para ele, falei, olha, agora não é hora de brincar. Eu falei, agora eu preciso dormir, olha a hora, são 5 e pouco da manhã. Eu falei, eu preciso dormir. Ah, porque você é muito enjoada. Ah, porque você não sei o quê, não pode nem brincar com você. Quando eu morrer, eu paro. Nossa, Cris, aquilo me doía. Porque eu pensava assim, meu Deus, eu não desejo a morte dele. Sabe? Eu não desejo a morte dele. E aí ele começou a fazer essas costas e tudo. Gente, era um dia sim, um dia não. Porque ele fazia hoje, aí amanhã ele me dava um descanso. Vamos dizer assim. No outro dia ele fazia de novo, sabe? Ele fazia de novo. E aí eu fui irritando com aquilo, falei com o pastor, falei, ó, pastor, ele me perturba, pastor, eu não sei para que ele me perturba. Gente, na hora de dormir, sabe o que ele faz? Ele vira pro canto e vai dormir. Tipo assim, se ele quisesse, né, sexo, alguma coisa assim, eu resolvi o problema dele e ia dormir. Só que não era isso que ele queria. Ele queria simplesmente me perturbar, simplesmente só para me acordar. Porque, tipo assim, ela vai acordar só mais tarde, então eu vou acordar agora, eu vou trabalhar, então eu vou acordar ela, vou perturbar ela, sabe? Aí eu relatei isso pro pastor, falei, olha, pastor, eu não sei o que acontece com ele. Falei, ele não é normal. Uma pessoa que faz cócega de madrugada. Gente, a gente passa a tarde junto. Por que não vai brincar enquanto você tá acordado, quando tá brincando, assistindo novela, assistindo filme, sei lá o quê? Não, agora eu tô dormindo. E eu sou uma pessoa que eu não durmo a noite inteira, sabe, Cris? Eu tenho muito crise de ansiedade. Então eu vou 3, 4 vezes no banheiro, gente, de madrugada. Eu não durmo. Então, quando é 5h30, eu tô começando a pegar no sono de novo, porque eu já levantei 3 vezes na noite, sabe? E aí aquilo me perturbava demais. Nossa, eu passava o dia mal, o dia inteiro mal. Aí eu falei com o pastor, falei, olha, pastor, faz isso comigo, isso me machuca, eu não gosto, já pedi, e ele não para. Aí o pastor, acho que conversou com ele, sabe? Aí ele parou. Ele ficou alguns meses bons, sem fazer nada. Falei, ai, graças a Deus, parou. Aí, Cris, eu comecei a ter crise 5h30 da manhã. Eu comecei a suar, sabe aquele suador? Aquela agonia, assim, como se estivesse na menopausa, sabe? Eu comecei a ter aquele suador, aquele calorão, 5h30 da manhã. Eu falei, meu Deus, e frio, sabe? Teve uma época que tava frio e eu suando. Eu falei, meu Deus, por que eu tô sentindo esse calor? Hora dessa, sabe? E eu acordava que Cris, com aquele calor, sabe? Com aquela agonia. Eu falei, meu Deus, por que é assim? Aí falei com uma amiga minha, uma médica, ela falou, não, vamos ver então a questão dos seus hormônios, né? Porque você tirou o útero, eu tive que tirar o útero também o ano passado, né?
Aí ela falou assim, vamos fazer então os exames para ver como tá seus hormônios, tireoide, porque pode ser que tá alguma coisa desregulada. Cris, estava tudo normal. Tava tudo normal, não tinha nada de hormônio errado, sabe? Tireoide estava ótimo, não tinha nada. E aí eu comecei a entender, falei, gente, isso aqui é psicológico, porque como ele me perturba todo dia nesse horário e ele parou, meu corpo parece estar reagindo, sabe? Assim, reagindo, não sei. E aí tá, ele passou. Rapidinho, é o alerta, né? Aí você está Sim, constantemente em alerta, porque você não sabe quando que vai acontecer aquilo. Porque, querendo ou não, se sim, você for falar, gente, uma cosquinha no pé, isso não machuca nada, mas é o susto que você toma, você está dormindo, gente. Aí, de e repente, você, outra, uma coisa é um dia só, agora quase todo dia, frequente, não é e normal, eu gente, fico pelo aqui amor já de Deus. pensando, dá vontade de pegar assim uma ratoeira, pôr ali, grudar na sola do pé, quando ele viesse fazer, já prendi os dedos dele todo. Ou então pôr um negócio que desse um choque lá, para quando ele encostasse, daí quem ia ter esses sintomas aí? Nossa, Cris, é terrível, sabe? E aí, Cris, aí tá, e ele parou com essas perturbações, com essa pegação no pé, fazer cosquinha, ele parou. Aí ele passou uns meses, bom, sem mexer comigo. Aí ele começou, ele levantava da cama, e minha cama, ela é longe da parede, ela não é tipo assim, no canto para dizer que precisa, né, passar assim, não, a cama é no meio do quarto. Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a levantar, Cris, do lado dele. Aí quando ele ia deitar de volta, isso de madrugada, tipo assim, ele levantou para ir no banheiro, aí ele levantava do lado dele. Quando ele ia voltar para a cama, Cris, ele se jogava em cima de mim. E tipo assim, dava uma cambalhota, sabe? Em cima de mim para cair do outro lado. Cris, eu ia lá em cima no teto e voltava. Eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Parece que o mundo tá caindo em cima de mim, porque eu tava dormindo, porque eu não vi ele levantar. Para você que eu não me Não, aguento, eu fico imaginando a não, cena. Não, não dá vontade, eu juro para vocês, eu não sei o que eu faria, só Deus, só Deus. Mas assim, ela me contando isso nas sessões de terapia, eu falei, meu Deus, você tem que sair disso. Porque como é que você vai viver com uma pessoa? Porque uma pessoa que faz isso, gente, ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Ele não está, tipo assim, porque às vezes a gente fica, gente, será que é de propósito ou não, né? Aí ele não faz nem questão de tentar disfarçar, você vê que é de propósito, para atormentar, para tirar a paz. Quando ela veio para as sessões, o que eu percebi? O sistema nervoso dela já afetado de uma forma muito grande, sabe? Você vê que é uma coisa que anos você convive. Quantos anos vocês ficaram juntos? 25 anos. Fez 25 anos agora em junho. Quer dizer, ele parou de fazer a cosquinha no pé, agora ele veio, né, dando um mergulho na cama. Cris, e ele se jogava mesmo em cima de mim, ele caía em cima de mim. Você vê, ele é pesado, né? Caía em cima de mim e depois caía pro lado dele, sabe? Isso tudo para me perturbar. E aí não, teve um dia, Cris, que eu chorei, eu gritei, eu pedi pelo amor de Deus, falei, não faz isso, pelo amor de Deus, você tá me acabando comigo. Falei, eu preciso dormir, você tá me assustando, porque eu não consigo dormir mais, porque o coração falta pouco sair pela boca. Porque você tá dormindo, pensa, eu pensei que o teto tava caindo em cima de mim, gente. Pensa. Uhum. E aí eu falei para ele, aí ele pegou, aí ele apelar. Você é muito enjoada, sabe? Não pode brincar com você. Você é enjoada demais, Deus me livre, não pode brincar. Nunca mais eu vou brincar com você. Eu falei, pelo amor de Deus, esse tipo de brincadeira eu não quero. Eu falei, e não é hora também. Porque assim, se você tá de dia, deitou para descansar um pouquinho, tudo bem, sabe? Você brinca, você pula na cama, você faz o que você quiser. Agora, de madrugada, a hora que você tá dormindo, eu falei, não é normal, sabe? E Então, aquela vez, essas coisas eu Paola, comecei. pode falar, mas depois continua e já emenda naquela parte do carro que ele te levou lá Ah, no relato sim. que você falou sobre Aí isso. Aí teve uma vez que ele emburrava, porque assim, tudo dele era motivo dele ficar sem conversar comigo, né? É o famoso tratamento de silêncio. E aí já tinha uns 3 dias que ele já estava enfesado comigo. E aí ele falou assim: minha filha era pequena na época. Ele falou assim: vamos ali. Eu falei, vamos. Aí eu entrei dentro do carro e falei assim: onde nós vamos? Ele não falou nada. Ele não falou nada. E aí a gente pegou a avenida principal. E aí ele começou a ir para umas ruas, assim, para uns becos de rua que foi só se afastando, sabe? Se afastando. E eu comecei a ficar com medo. Eu falei, para onde a gente tá indo? E ele calado. Cris, ele não falava nada. E eu já comecei a ficar com medo, nervosa. Aí ele pegou no sentido da BR, foi até na BR e deu balão lá e voltou, sabe? Acho assim, para me intimidar mesmo, sabe? E aí ele voltou pelo mesmo lugar, pegou a avenida principal de novo e a gente foi parar num posto de gasolina lá no final da rua. E isso já era, acho que umas 8 horas da noite, sei lá. Nós paramos no posto de gasolina
e tava escuro, assim, atrás do posto de gasolina. Ele parou o carro lá, desligou o carro, nós ficamos no escuro, dentro do carro, e ele falou assim, olha, as coisas têm que ser do jeito que eu quero, se não for, não serve. Eu já falei isso para você, sabe? Nossa, Cris, eu tava sem entender nada. Falei, meu Deus, o que que eu fiz dessa vez, né? E comecei a chorar, pedir desculpa para ele, me perdoa, me desculpa, o que que eu fiz, né? E ele, não, as coisas têm que ser do meu jeito, senão não serve, e não sei o quê. A mulher foi feita para agradar o homem, sabe? E falou um monte de coisa, aquela coisa toda. E eu comecei a ficar com medo. Falei, meu Deus do céu, ele me trouxe aqui, fez essa novela todinha, andou a cidade inteira, parou aqui no escuro para falar esse tipo de coisa. Aí tá. Aí ele fez isso uma vez só, muitos anos atrás, nunca mais ele fez. Aí agora, Cris, depois que ele saiu de casa, que ele voltou, ele começou de novo. A gente participou de um evento na igreja e tinha um irmão lá que tinha muito tempo que eu não via, eu trabalhei com ele, ele é de outra igreja, mas ele foi participar desse evento com a gente lá. E aí eu falei, nossa, deixa eu cumprimentar meu amigo fulano de tal aqui, que tem muito tempo que eu não vejo. Aí eu fui, abracei o rapaz, né? Um homem tão simples, sabe? Muito simples, uma pessoa que não tem nada a ver. E aí, Cris, ele ficou emburrado, ele ficou chateado porque eu tinha cumprimentado o rapaz. Só que eu descobri que não é porque ele é um homem. Isso tanto faz ser homem, ser mulher, até os meus próprios cachorros, Cris, ele fala que, né, falava que eu dou mais atenção para os cachorros do que para ele. Falei, meu Deus, que é isso, né? Tipo assim, eu dou mais atenção para os cachorros do que para ele. E aí, depois que terminou o evento, ele ficou de cara feia, né? O tempo todo no evento de cara feia. Na hora de ir embora, Cris, a gente estava no mesmo carro, né? Na hora de ir embora, ele saiu da igreja, Cris. Quando a gente virou a esquina, ele foi em alta velocidade, sabe? Como se tivesse fugindo da polícia. Nossa, aquilo me deu um medo, que eu falei assim, meu Deus, para que ele tá correndo desse jeito? Eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a ficar apavorada, sabe? Só que eu não falei nada. Fiquei caladinha, não falei nada. Cheguei lá em casa, a primeira coisa que eu fiz, catei um papel, anotei tudo e coloquei dentro da minha caixinha. Falei, eu vou colocar, porque se eu não colocar na hora, a gente esquece. Coloquei dentro da minha caixinha. Aí coloquei que ele me causou medo, né? Porque assim, não tinha necessidade de correr daquele jeito, né? Do jeito que estava correndo. E aí, Cris, ele fez isso mais uma vez, sabe? Aí teve um outro episódio que ele também correu com o carro em alta velocidade, sabe? Aí dessa última vez, eu peguei no braço dele. Eu já sabia que ele estava fazendo aquilo porque ele estava com raiva, né? Aí eu peguei no braço dele, Cris, ele dirigindo, só encostei assim, bem de leve. Eu falei com a maior naturalidade. Eu falei assim, o que foi? E ele, o que foi o quê? Eu falei, por que você tá correndo desse jeito? Não tô correndo, eu não tô correndo, e não sei o quê. Eu falei, tá sim. Eu falei, não precisa. Você falou que tava com pressa? Você falou que tava com pressa? Eu falei, não. Eu falei que eu queria ir embora, que eu tava cansada. Eu não falei que eu tô com pressa. E aí, Cris, ele continuou em alta velocidade, sabe? E eu não falei mais nada. E aí ele ficou uns 2, 3 dias emburrado comigo, mal falou comigo, sabe? Então isso aconteceu várias vezes, né? Várias vezes. E aí é isso. Outra coisa que eu achei interessante que você falou, que você tinha que sempre estar bajulando, agradando ele, servindo o ser, né? E quando ele saiu de casa a primeira vez, e quando ele voltou, o que ele te falou? Não, eu falei assim, ó, aí ele chegou querendo me abraçar, né, com a malinha dele. Sabe assim, quando a pessoa viaja, chega de viagem, tá com saudade? Daquele jeito chegou, como se nada tivesse acontecido, sabe? Aí eu falei, não, peraí. Falei pra ele, coloquei a mão na frente, falei, não, espera aí. Falei, pode sentar bem aqui, ó. Foi bem na entrada, falei, pode sentar bem aqui e começar a falar. Falei, eu quero ouvir tudinho que você tem para me falar. Depois que você falar, aí eu vou falar, mas eu quero ouvir de você. Aí, Cris, ele falou, meu bem, nossa, meu bem, ó, eu tava lá, eu tava dormindo no chão, meu bem, nem comer não tava direito, nossa, meu bem, não sei o quê, nossa, meu bem, é ruim demais ficar fora de casa, e não sei o quê. Eu falei, não, mas vai, fala, eu quero ouvir o que você tem para falar, eu não quero ouvir o que você passou, o que você deixou de fazer, não, eu quero saber por que você saiu. Aí sabe o que ele falou para mim, Cris? Ele falou assim, meu bem, eu jamais pensei que você ia deixar eu sair. Que dia que eu pensei que você ia deixar eu sair de casa? Nunca que eu pensei que você ia fazer isso. Eu falei, eu fiz? Foi eu que fiz, não foi você que saiu. Né? Você saiu porque você quis. Eu não ia te impedir de sair. Ele falou, mas você não tinha que ter falado alguma coisa? Eu queria que eu implorasse, Cris, para ele não ir. Sabe? E eu falei, não, sabe? Ainda falei para ele, isso aqui foi resposta de oração. Foi nem você. Falei assim, nem você não sabe por que você saiu. Mas foi Deus que tirou você sem você saber.
Foi Deus que tirou você sem você saber, sabe? Então ele chegou, meu filho, como se nada tivesse acontecido, nada tivesse acontecido. Aí, Cris, ele começou, aí com meu pai, aí eu falei para ele, falei, olha, só que assim, a gente vai tentar de novo, só que eu vou te falar um negócio, a partir de hoje as coisas não vai ser mais do jeito que você quer. Não vai. Eu não aceito mais você fazer tudo que você fazia comigo. Não aceito. Aí, Cris, ele mudou assim comigo, da água pro vinho, sabe? Mudou mesmo assim. E aí ele começou a me agradar. Aí, quando ele emburrava, Cris, porque ele emburrava, eu ia atrás para desemburrar ele, né? Aí, como agora as coisas mudou, o que que eu fiz? Eu falei, ele emburrou, ele vai desemburrar sozinho, porque eu não vou atrás, não. Aí, Cris, ele emburrava, e aí ele mesmo desemburrava e ficava, né, 2, 3 dias sem falar comigo. Aí, que ele passou a fazer? Quando ele via que eu estava emburrada com alguma coisa, né, porque ele estava emburrado, eu ficava de cara feia também, ele começou a me agradar. Começou a me dar presente. Gente, ele me deu uma sandália que eu nunca, jamais, mesmo se eu tivesse dinheiro, eu teria coragem de pagar a sandália que ele comprou para mim. Ele comprou uma sandália da Carmen Steffes para mim, o Cris, de R$ 850. E no dinheiro. Falei, onde ele arrumou esse dinheiro, gente? Sabe? R$ 850 uma sandália. Falei, gente, nunca que eu teria coragem de comprar para mim um trem desse. Pois ele foi lá e comprou para mim, sabe? Para poder apaziguar a situação, para eu poder ficar mansa e voltar do jeito que estava. Gente, ele comprou para mim esses dias atrás, né, antes da gente separar, ele comprou para mim uma lava-louça de 15 serviços, a última que saiu agora, de 15 serviços. Ela custou mais de R$ 6.000, Cris. Sabe? Então, assim, aí ele começou a agir dessa forma, sabe? Ele ficava emburrado, eu não falava com ele começou a me dar presentinho para me agradar, coisa que ele nunca fez na vida, sabe? Ele nunca fez na vida. Outra coisa que você tinha comentado que eu achei interessante, quando vocês estavam juntos, ele agia de uma forma manipulando você mais nessa parte de ficar com aquela cara de emburradinho e você não queria o confronto, se sentia como responsável pela felicidade dele, então eu tenho que ir lá e fazer ele ficar bem, né? Então ele já sabia que era assim que funcionava, que você já era condicionada àquilo, então ele já fazia daquele jeitinho, ficava com a birrinha dele, e aí você ia lá e aí ficava tudo bem, entre aspas, até ele fazer tudo de novo. Quando ele saiu e voltou, você falou que ele mudou um pouco essa manipulação, né? Então, aí ele mudou, né? Ele parou de ficar emburrado. Ele ficava emburrado, mas assim, ele mesmo desemburrava. Aí, como eu não ia atrás para desemburrar ele, ele passou a me dar as coisas, a me agradar para ficar tudo bem. Entendeu? Foi aí que começou ele me agradar para ficar tudo bem. Mas você falou também que você falou também que ele mudou no sentido assim, antes ele fazia isso, ele ficava bravo, ele xingava, não sei o quê, aí você falou, não vou mais aceitar. Ele não fazia mais isso, mas ele ficava de cara feia. Sim, de cara feia. Antes ele gritava, ele parou de gritar. Parou de gritar, parou de ficar ignorante comigo, né, e tudo. Então, assim, eu percebia que ele estava mordendo de raiva por dentro, porque ele queria fazer a mesma coisa. Só que como eu estava resistente, ele não podia mostrar, como diz, pôr as asinhas dele de fora, né? Porque senão, qualquer coisa, eu queria sair, né? Eu queria sair fora. E não era isso que ele queria. No entanto, Cris, que agora, quando, né, eu surtei esses dias, né? Eu gritei com ele, falei um monte de coisa para ele, sabe? Falei, olha, eu não dou conta mais, tô ficando doente. Eu falei, eu vou enlouquecer nessa casa, pelo amor de Deus, sabe? E ele agia como se nada tivesse acontecido, sabe? E ele falou para mim que não quer separar. Até hoje ele fala, sabe? Eu não quero separar de você, eu te amo. Eu sempre fui um bom marido, eu nunca deixei você faltar nada. Você nunca comprou 1 quilo de sal. Ele falou, você nunca comprou 1 quilo de sal. Sabe, eu falei, não comprei mesmo, não, porque você é o homem da casa. E outra, eu sempre ganhei muito menos do que você. Né? O meu salário era um salário para baixo, que eu sempre ganhei. Então, você não, você sempre, né? Você tem empresa, você tem 2 empresas, você tem as coisas. Então, você pega dinheiro. Eu não pego, né? O meu salário é o salário do mês, pronto, acabou, acabou. É só no outro mês. E você não, você tem dinheiro todo dia, né? Então, como que eu vou fazer despesa de casa? Falei, o dinheiro não dá nem para comprar minhas roupas, meus sapatos, minhas coisas, sabe? Porque um salário, né, é pouca coisa. Então, daí foi assim.
A sua rotina era como, assim, com ele no dia a dia? Ele trabalha, ele vinha para casa, você estava o dia inteiro, você era empregada dele, você cozinhava, passava, fazia tudo para ele, Tudo, servia ele, a sua vida era tudo. servir ele. Sim, e eu fazia o café, ele sempre fez, porque ele levantava muito cedo, então ele sempre fez o café da manhã dele, que era... E a gente morava, Cris, dentro do trabalho dele na época, sabe? Ele dentro do trabalho dele, a gente sempre morou muitos anos assim, sabe? Porque era muito grande, era um terreno onde ele tinha a fábrica dele, né? Então a gente morava ali, a gente tinha construído uma casa e morava ali, morou por muitos anos assim. Aí o almoço tinha que ser na hora certa. Eu não podia atrasar a Cris 10 minutos do almoço dele, porque ele não aceitava. Então, eu entendi. Falei, não, tudo bem, o almoço ele precisa. Ele falava que precisava trabalhar, que não podia atrasar o almoço dele, porque senão atrasava as coisas dele. E aí eu entendi, falei, não, tudo bem, eu não posso atrasar o almoço dele de jeito nenhum. Se eu precisasse resolver alguma coisa na rua, eu tinha que ir depois do almoço ou bem antes do almoço, para não atrasar o almoço. Então, toda vida eu me preocupei com isso, porque ele me colocou essa condição. Aí eu comecei a fazer, porque comecei a fazer o lanche da tarde. Aí o lanche da tarde não era só dele, era ele e o funcionário dele, né? Que era na época, eu acho que eram uns 10 funcionários ali, sei lá. Uns 8, 10 na época. Aí eu comecei a fazer o lanche dos meninos, e assim, porque eu queria, sabe? Eu comecei a fazer, tipo assim, eu queria ajudar, eu queria, né? Os meninos estavam ali no sol quente, porque o trabalho era muito pesado, a fábrica era no sol quente, então eu ficava com dó dos rapazes, porque os rapazes eram tudo muito novo, era rapaz novo, né? Era bem mais novo que ele. E aí eu comecei a fazer o lanche. Aí ele falava assim: não, já que você vai fazer o café, vamos, faz um bolo, faz, ou compra um lanche na padaria pra gente servir para os meninos. Então tá. Aí começou assim. Só que aí, Cris, eu precisava ir na rua, precisei ir na rua algumas vezes, tipo assim, justamente na hora do lanche. E às vezes eu atrasava e não dava tempo de fazer o lanche. Aí quando eu chegava, Cris, a casinha do cachorro caía. Sabe, a casinha do cachorro caía, porque ele brigava e ele me xingava e falava que eu tinha que ter responsabilidade, porque como que eu estava na rua até aquela hora e os funcionários estavam tudo com fome, sem tomar café, sabe? Então, assim, ele colocou aquilo como minha obrigação. E não era minha obrigação. Eu que me dispus a fazer o café, fazer o lanche, porque eu queria ajudar. Só que, como eu fazia todo dia, ele colocou como obrigação minha. Nossa, aquilo me doía tanto, porque eu falava assim, meu Deus, eu tô ajudando, minha filha era pequena na época, sabe? Ela tinha 2, 3 anos de idade. Então, assim, eu tinha que cuidar da menina, fazer café, fazer almoço, fazer tudo, sabe? E ainda tinha essa obrigação desse lanche, né? Que eu tinha que arrumar todos os dias, era todos os dias, sabe? Até Uhum. hoje ele serve esse lanche lá para os meninos. Então, a rotina nossa era essa, sabe? Ele tinha hora certa de tudo. Não é fácil não, gente. Dá para ver, né, que é um narcisista ao extremo de manipulador. Ele sabia exatamente onde causar a culpa em você, né, Sim, onde conseguir fazer você ficar indo lá se humilhando, pedindo desculpas, chorando, perdão, né, sim. também intimidando você, em alguns momentos, assim, usando essa forma de dirigir para você ter medo, né, ficar ali ansiosa, toda essa parte do pé, né, que ele ficava ali atormentando você, tudo isso dá para ver que ele é total consciente do que ele estava fazendo. E você, como na maioria dos casos, o foco é a esposa. Sua filha, Sim. ele sempre tratou bem, ou ela também percebe que ele é abusivo? Porque tem muitos casos que os narcisistas também afetam muito e prejudicam muito os filhos, com É. abusos, com palavras de maldição, com humilhações, mas tem casos que eles são o pai maravilhoso, os filhos amam, idolatram, né? Mas o problema é mais focado mesmo na esposa. No seu caso, foi com a sua filha também, ou mais com... Não, não, ele sempre fez assim, todas as vontades dela, porque assim, eu só tive uma filha. Eu não sei o que aconteceu comigo, sabe? Não sei se eu fiquei traumatizada porque eu ganhei ela muito nova, ou se eu fiquei com medo, assim, né, da relação com ele, porque ele me obrigava a ter relação com ele, aquela coisa toda. Então, assim, eu nunca mais quis ter filho, sabe? Eu nunca mais, e isso, assim, Deus, né, cuidou de mim para que eu não tivesse mais também, né? Porque eu, nossa, morria de medo de engravidar de novo, sabe? Eu tinha trauma, eu tomei trauma disso. E aí, Cris, a relação dele, ele sempre agradou ela, sempre fez o que ela quis. Quando ela era pequenininha, eu lembro que ela queria uma coisa, eu falava assim, não, não pode, você não vai. Minha filha, você não é todo mundo. Ela falava, ah, mas todo mundo vai. Ah, todo mundo
né? Tem aquela coisa. Eu falava, minha filha, você não é todo mundo, né? A gente, tem coisa que a gente não pode, não é assim e tal. Aí, como eu não deixava, né? Por exemplo, dormir ou ir para casa de uma coleguinha, alguém assim, eu não deixava, ela corria lá e pedia para ele. E ele deixava. E eu já falei para ele várias vezes, falava assim, olha, você não pode me desautorizar porque ela é uma criança, porque ela vai crescer desse jeito, achando que pode porque você deixa, você permite ela tudo. Ele fala, não, só deixa a bichinha, nós só tem uma e não sei o quê, deixa ela. Eu falei, não é assim, sabe? Não é assim que faz. E aí, toda a vida ele fez isso. Então, para ela, ele sempre foi maravilhoso, assim, depois de grande, porque quando ela era pequenininha mesmo, ele nunca, né, segurou ela no braço para mim, para eu poder fazer uma madeira dela que, né, que era o mínimo. E fala para mim um pouquinho também, assim, dias de aniversário seu e dela, se ele colocava alguma coisa assim para deixar você menos do que ela, porque tem narcisistas que fazem isso, dão para as filhas o presente e não dá para a esposa, né? Aniversário, dia das mulheres, dia das mães, como era? Então, eu achava estranho, sabe, Cris? Porque ele era assim, ó, ele comprava para mim, por exemplo, Dia da Mulher, tudo bem, Dia da Mulher ainda vai, porque, tipo assim, ela também era uma mulher, né? Era uma criança, mas era uma mulher, vamos dizer assim. Ele comprava para mim e para ela também, sabe? Ele dava para mim e para ela também. Aí, quando era Dia das Mães, ele também dava para ela. Aí eu falava assim, tá errado, né? Eu falava pra ele, falei, mas isso pra quê? Aí eu sentia ciúme, eu não sei se era ciúme, sabe? Sei lá, sei que eu achava ruim ele comprar presente para mim no Dia das Mães e dar um presente para ela, sabe? Para mim não fazia sentido aquilo. Eu não sei te explicar que sentimento que eu tinha, sabe, Cris? Mas eu achava ruim. Eu falava, tá errado. Eu falei, Dia da Mulher, tudo bem, porque ela é uma mulher, né? Pequenininha, mas é uma mulher. Agora, o Dia das Mães, eu falei, ela não é mãe. Aí ele falava assim, não, só para ela não ficar com ciúme, porque senão ela vai ficar com ciúme. Né? Pensa, você vai ganhar presente? Eu falei, mas ela tem que entender desde pequena que Dia das Mães é Dia das Mães, né? Então, a gente tem que ensinar ela isso, porque ela tem que saber que Dia das Mães é Dia das Mães, ela não é mãe ainda, né? Sim. Então, E esse houve, comportamento era estranho. sim, e houve alguma situação de traição que você pegou, alguma conversa com mulheres ou algo nesse sentido? Então, eu acredito que assim, a minha amiga psicóloga até fala, nossa, eu admiro você não ver isso como traição. Né? Porque para mim acho que hoje em dia tanto faz, tanto fez, né? Mas eu não via isso como uma traição firmada, assim, sabe? Mas eu peguei várias conversas dele no WhatsApp, né, com mulheres. Não era coisa assim cabeluda, vamos dizer assim, Cris, mas eram coisas que ele mesmo abominava, sabe? Quando ele falava assim, mulher não tem que ter amizade com homem. E homem também não tem que ter amizade com mulher, sabe? Então, ou seja, ele colocava isso como uma regra de fé e prática, sabe? Tipo assim, era aquilo ali e pronto. Então, assim, eu confiava piamente nele, né? Porque, uai, né? Não tinha amizade com ninguém e tudo. E aí eu vi umas conversas dele uma vez, né? No celular, na época era Orkut ainda, né? Era aquele message, aquela coisa. E aí eu peguei uma conversa dele falando pra mulher, uma mulher que ele nem conhece, uma mulher de Anápolis, sabe? E aí ele falava para ela que nossa, eu vou passar pertinho de você tal dia, era uma boa oportunidade para a gente se conhecer e tal. Era coisa nesse sentido. Só que, assim, ao meu ver, né, a tudo que ele impunha, isso era errado, porque ele falava que homem não tinha que ter amizade com mulher, e mulher, né, muito menos mulher ter amizade com homem. Então, por que ele estava fazendo esse tipo de coisa? Né? Se era errado, se ele abominava esse tipo de coisa, né? Até as irmãs da igreja, ele falava, não, quem tem que mandar mensagem para as irmãs da igreja é a mulher, não é o homem mandar a mensagem para as irmãs da igreja, mas para as outras de fora ele mandava, entendeu? Então, teve esse tipo de coisa, né? Mas assim, formalizado, uma traição, um trem assim, que eu saiba, não. Mas eu Sim. acredito que não, sabe, Cris? Por que que eu acredito que não? Porque ele é uma pessoa que sempre prezou a, a identidade dele, sabe? Ele é uma pessoa assim muito conhecida na cidade, tudo. Então o que ele preza é o nome dele. Então eu É a acredito que ele não imagem. ia É a fazer. imagem de perfeito. Sim, a imagem de perfeito, de bom homem, de pai de família, sabe? Aquela coisa toda, de provedor, né? Então, acredito que assim, né? Acredito que não deve ter tido mesmo, não. Algum momento você percebeu algum momento de vulnerabilidade na vida dele? Assim, ele chorava, ele tinha algum medo? Cris,
eu praticamente eu vi ele chorar uma vez só, sabe, assim. Agora eu vejo que ele força para chorar, né? Mas assim, quando o pai dele morreu, nossa, ele falava que o pai dele era o alicerce dele, o pai dele era tudo, aquela coisa toda. Quando o pai dele morreu, Cris, eu achei tão estranho, porque assim, ele ficou sabendo que o pai dele tinha morrido, o pai dele já estava doente, né? Ele ficou sabendo que o pai dele tinha morrido, ele estava com o caminhão carregado, ele foi descarregar o caminhão para depois ir lá, no pai dele. Eu falei, meu Deus, que frieza é essa? Né? Assim, ele estava com o caminhão carregado, ele recebeu a notícia e foi lá descarregar o caminhão. Ou seja, era um caso de morte, né? Não era nem assim, né? A pessoa que ia receber a mercadoria, ela tinha que entender que, né? Tipo assim, nossa, acabei de perder meu pai e tudo. Então, eu posso te entregar amanhã ou depois que passar o velório, né? Sei lá, não é, Cris? Eu achei muito estranho aquilo. Aí, a outra vez, aí ele não chorou. Eu não vi ele chorar hora nenhuma quando o pai dele morreu, né? Nem depois que enterrou, aquela coisa, naquele momento, eu não vi. A mãe dele morreu 9 anos depois. Quando ela morreu, Cris, ele chorou muito, sabe? Eu não sei, assim. Aí eu falei, nossa. Aí depois disso, ele ficou muito emotivo, assim. Não sei se ele quer mostrar para as pessoas, sei lá. Aí ele já chorou com mais frequência, sabe? Já vi ele chorar em casos assim, tipo assim, ele ia fazer uma homenagem para alguém lá na igreja, aí ele ficava emocionado e chorava, sabe? Mas chorava mesmo, assim, de soluçar. Então, assim, aí eu não sei, sabe, assim, te explicar direito, mas esse momento foi o momento que eu vi ele chorar mesmo, foi quando a mãe dele morreu, e quando ele ia fazer alguma homenagem, sabe, alguma coisa assim, que ele chorava. Ok, interessante. E medos, você via que ele tinha medo de alguma coisa? Não, ele nunca demonstrou ter medo de nada. No entanto, ele falava, não, eu não tenho medo de nada. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, não tenho medo de nada. Ele sempre falou assim. Ah, interessante. E no fim, como é que foi esse desfecho? Conta para nós, porque até então no livro você ainda estava, né, no relacionamento É. com ele, tentando, esperando, né, que fosse melhorar, que fosse mudar. Quando foi assim que você realmente falou, chega, acabou, deu, não aguento mais e vou sair mesmo? Então, eu, né, igual eu falei, eu estava sem trabalhar, né? Fiquei 9 meses sem trabalhar. E aí eu arrumei um trabalho. Tem 20 dias que eu arrumei um trabalho. Tem quase um mês. Dia 14 faz um mês que eu tô trabalhando. Aí, Cris, eu aceitei a proposta, né? Me fez a proposta e eu aceitei. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou falar para ele? Né? Como que eu vou falar para ele que eu arrumei um trabalho, né? Eu fiquei estudando, Cris, como que eu ia falar para ele não achar ruim, né? Tão ruim. Aí eu falei assim, já sei. Eu vou perguntar para ele o que que ele acha. Vou perguntar para ele o que que ele acha do trabalho, né? O que que ele acha da ideia e tal. Aí fui perguntei para ele, falei, olha, eu recebi uma proposta de trabalho e tal. O que que você acha? Aí ele falou assim, uai, isso era no finalzinho da tarde. Ele falou, uai, você que sabe, se você achar que é bom para você, então vai. Eu falei, não, eu acho que é bom para mim, porque já tem muito tempo que eu tô sem trabalhar, eu tô ficando só dentro de casa, isso não tá me fazendo bem, sabe? Eu tô ficando meio depressivo, porque eu não saio para lugar nenhum. Então, assim, eu acho que vai ser bom para mim trabalhar. Ele falou, ah, então tá bom, se você achar que é bom, então vai. Eu falei, beleza, então tá tudo certo, né? Pensei, tá tudo certo. Aí, quando foi à noite, nós fomos pra sala, assistiu televisão. Aí ele pegou um colchão, que ele faz isso todo dia. Ele pegou um colchãozinho lá e deitou lá no chão, brincando com os cachorros. Aí eu fui assistir a televisão e a gente ficou lá. Aí quando foi na hora de dormir, eu falei assim, vamos deitar? Eu falei, eu já vou dormir. Aí ele falou assim, não, agora não. Eu falei, ah, então tá bom, pensei agora, e ele vai, né? Porque ele sempre fica, né? Eu falei, agora ele vai. Aí, Cris, ele não foi. Aí eu levantei de madrugada, umas 2 vezes no banheiro, e ele lá, deitado. Pensei, ah, deve estar dormindo, então ele não vai levantar mesmo, não. Aí quando foi. Oi? Ah, filho, obrigada. Eu tô na casa da minha amiga, ela veio trazer água pra mim, olha pra você ver que coisa boa. Só um minutinho. Já tava com sede mesmo. Aí, Cris, perdi, gente, onde que eu tava? Onde que eu tava, Cris? Me ajuda. Tá sem fone. É que você acordou na madrugada e ele estava dormindo, não foi para a cama Então, assim, dormir, né?
Sim. Aí eu levantei as 2 vezes para ir ao banheiro e vi que ele estava lá no sofá, no chão, lá no colchão. Aí eu escutei dando descarga no banheiro. Falei, olha, ele acordou. Pensei, ele acordou e agora ele vai vir pro quarto. Aí, Cris, ele foi ao banheiro, usou o banheiro, e aí ele pegou e foi embora. Voltou pro colchão. Aí eu falei, tá com raiva. Na hora eu percebi, falei, ele tá com raiva. Aí eu peguei e não demorou. Falei, ele tá com raiva, então ele vai continuar com raiva. Não vou mexer com ele, né? Isso foi no sábado. Aí, no domingo, ele sempre vai para a igreja mais cedo, porque ele toca, ele, né, ajuda, faz parte do louvor, então ele sempre vai mais cedo para poder fazer os ensaios, né, para poder chegar no momento do culto. E eu vou às 7 horas, eu sempre vou no meu horário mesmo. Aí ele foi mais cedo, tudinho, eu fui depois, ele terminou de tocar, fez o louvor e sentou do meu lado. Até então, né, tava de cara feia, mas assim, tava tudo certo, né? Aí, quando sai lá para fora, a gente sempre toma um café lá com os irmãos, como um lanchinho, como um bolo. Então, a gente ficou lá fora. Aí, eu percebi, Cris, que ele passou, ele nem olhou para mim. Aí, eu falei, não acredito que tá emburrado até agora. Falei, quer saber? Eu vou embora. Aí, fui embora, que eu nem falei nada para ele. Saí, fui embora, porque eu tava com outro carro mesmo, peguei e fui embora. Aí, Cris, ele ficou de cara feia, emburrado, não falou nada. Dormiu, não falou nada comigo, sabe? De cara feia, fechada. Aí, na segunda-feira, era o meu primeiro dia de trabalho, né? Fui trabalhar. Cheguei na hora para fazer o almoço, porque o almoço dele tem que ser na hora certa. Cheguei e agora, ou seja, eu tinha que vir correndo para fazer o almoço para voltar, né? Aí, eu fiz o almoço. Ele não chegou na hora que era para chegar. Ele já chegou faltando, tipo assim, 30 minutos para eu voltar para o serviço. Aí ele chegou e falou assim: Você já comeu? Já almoçou? Eu falei: Já, porque agora eu não posso te esperar, né? Porque eu tenho horário para voltar. Então já é corrido, porque eu já tenho que fazer o almoço, almoçar, tomar banho e voltar para o trabalho. Aí ele pegou e falou assim: Tá certo, não, tá certo, tem que comer mesmo, tem que comer mesmo. Tipo assim, não gostando, porque eu comi, né? Eu almocei sem esperar ele para almoçar. E aí eu não dei moral. Fechei a cara e lavei as vasilhas que eu tinha sujado para o almoço, deixei ele almoçando e entrei para o quarto, fui tomar banho e arrumar, porque né, é longe, então você tem que organizar rapidinho para poder voltar, para chegar no horário. Aí, Cris, quando eu cheguei à tarde, ele chegou e falou assim: E aí, como é que foi seu primeiro dia de trabalho? Eu falei: Foi bom, normal. E aí, pronto, mas ele continuou de cara feia. Continuou de cara feia. Aí, Cris, nós fomos para a sala, fomos assistir televisão, fez um lanche ali, e ele calado, não falou nada. Aí eu falei, agora eu vou dormir. Aí ele pegou e foi também. Aí, Cris, eu comecei a cochilar, comecei a querer dormir, ele começou. O que está acontecendo com você? Porque você não sei o quê, porque... Aí começou a cobrar umas coisas e falar porque não estava tendo relação mais, o que estava acontecendo, aquela coisa toda, aquela coisa toda. Aí eu fiquei caladinha, Cris. Se tem uma coisa que eu sei fazer na minha vida, é ficar calada. Fiquei caladinha, sabe? Aí ele falou assim. Aí ele falou. Você não vai falar nada, não? Eu falei, não. Eu falei, olha, agora não é hora de conversar. Eu falei, já tá tarde. Amanhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar. E você também. Aí ele pegou e apelou. Falou assim: mas que hora que nós vamos conversar? Porque eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Você também tá trabalhando agora o dia inteiro. Como é que vai fazer para conversar? Eu falei, se você quisesse conversar, nós tava sentado lá na sala. Nós ficou um tempão lá, você vê, de 6 horas da tarde até agora, até 11 horas da noite, lá na sala, assistindo, vendo o celular, vendo uma coisa e outra. Por que você não conversou? Falei, agora não é hora. E virei para o outro lado, Cris, e fui dormir. Menino, ele fezou, levantou do quarto e foi lá na salinha, ele pegou a Bíblia, abriu a Bíblia ali, leu 2 versículos e foi deitar de novo. Com raiva, sabe? E aí ele deitou e não falou mais nada. Quando foi no outro dia, Cris, aí eu não dormi, né? Porque eu fiquei... Nossa, eu tava tão assim, sabe? Chegando no meu limite, Cris, que eu não tava aguentando mais. Aí eu peguei e falei para ele. Aí eu não falei nada. Aí eu cheguei no trabalho e fiquei lá pensando. Falei, meu Deus, o que que eu faço? Meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? Falei, já sei, vou mandar uma mensagem para ele. Aí, Cris, eu mandei uma mensagem para ele. Eu descasquei ele na mensagem, sabe? Eu falei um monte de coisa para ele. Eu pontuei tudinho para ele. Falei, olha, eu tô cansada disso, sabe? Eu tô muito cansada. Falei, eu não dou conta mais,
sabe? Preciso viver em paz. Eu não tenho paz com você. Você faz isso, você faz aquilo outro, você fez isso, aquilo outro, aquilo outro. Falei tudo, Cris. Pontuei tudinho. As perturbações, sabe? As caras feias, o carro em alta velocidade. Falei tudo. Tudo, tudo. Cris, ele não falou um A para mim. Ele falou nada, nada, nada. Isso foi na terça-feira. Na terça-feira. Aí, Cris, ele ficou terça sem falar comigo, quarta sem falar comigo, quinta sem falar comigo, sexta sem falar comigo. Aí, na sexta-feira, eu mandei outra mensagem para ele. Falei, olha, vou tomar providência. Falei desse jeito. Aí foi aonde, Cris, eu fui na Procuradoria da Mulher. Eu procurei ajuda, né, para advogada. Procurei ajuda. Ela falou, olha, vamos fazer a medida protetiva contra ele? Falei, vamos. Aí, porque ela falou, aí você faz a medida protetiva, ele sai de casa, e aí vocês resolvem as coisas assim, mais em paz, porque ele vai estar longe, né? E vocês tentam resolver as coisas dessa forma. Falei, beleza. Aí, Cris, nós somos a delegacia, né? Que é a delegacia especial da mulher. Aí eu fui, a advogada foi comigo, me acompanhou. Ela falou assim, olha, aí a policial falou, eu vou entender o que é a sua história, para eu poder te explicar como é que funciona o procedimento. Por quê? Porque aqui, a partir do momento que a gente colhe o seu depoimento, se a gente identificar crime no seu depoimento, você querendo ou não, nós temos que dar andamento no processo. Aí eu fiquei preocupada, sabe, Cris? Aí eu peguei e falei, então tá, então vamos conversar. Ela falou, vai ser uma conversa informal, normal, né? Assim, você vai só me contar para me entender seu caso, para a gente poder colher seu relatório, seu depoimento, para saber se é isso mesmo que você quer. Falei, beleza. Aí contei para ela toda a história, sabe? E como eu estava assim, muito ferida, eu chorava demais também, contava as coisas. Ela falou: olha, a gente identificou um crime de violência psicológica no seu relato, né? No seu depoimento. Então, você tem que ver se realmente é isso que você quer. Porque a medida protetiva, ela é incondicionada. Você querendo ou não, ela vai gerar um processo criminal para ele, um processo penal. Aí, Cris, eu não tive coragem de fazer a medida protetiva desse jeito. Porque eu falei, meu Deus, eu tô querendo paz, eu vou causar mais um problema para mim, né? Que eu vou ter que ficar indo lá e fazer meu depoimento, aí tem minha família, tem minha filha. Eu falei, como que vai ser isso, né? Aí eu peguei e falei, não, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Aí a advogada falou, não, então nós vamos tomar uma água lá fora, vamos conversar, e aí o que ela decidir, a gente volta. Aí nós saímos para fora. Aí chegamos lá, a Cris, ela falou, eu falei, olha, doutora, tem que ter uma outra alternativa, né? Eu preciso de uma outra alternativa. Aí ela falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos convidar ele, para ele vir à procuradoria, e a gente vai tentar um acordo amigável com ele. Né? Vamos ver o que ele fala e tudo. Porque até então, Cris, ele não falou mais nada comigo. A gente estava se ignorando dentro de casa, né? Ele conversava normal comigo. Tipo assim, meu bem, bom dia, já chegou? Meu bem, boa tarde. E eu não falava nada com ele. Ele estava assim, como se nada tivesse acontecido e eu agindo, né? Ignorando ele. Aí ela chamou ele para ir lá. Aí ele foi. Isso foi na sexta. Aí ele falou, olha, hoje eu não posso, eu só posso ir lá na segunda-feira. Aí o que ele fez, Cris? Ele desligou o telefone, né, depois da ligação da advogada, ele correu lá em casa, tirou todos os veículos de casa e levou lá para o trabalho dele, sabe? Ele só deixou o carro que estava comigo, porque estava comigo, né? Os outros ele levou tudo, levou os veículos, tudo, deixou lá na empresa dele. E aí, de tardezinha, quando eu cheguei, que eu vi, falei, nossa, falei, por que ele levou o carro, levou a moto, levou, né? Eu falei, não entendi essa, não. Aí depois eu fui entender, falei, foi porque a advogada ligou para ele, né? Acho que ele pensou assim, se essa advogada vem aqui e ela pode falar, e esse carro, né? E essa moto, esse outro carro, como que é, né? Acho que ele ficou com medo, alguma coisa nesse sentido. E aí, enfim, aí na segunda-feira ele foi, né? Ele compareceu lá na procuradoria. E aí ele falou umas coisas para ela lá, e ela falou, olha, ela procurou a gente, de livre e espontânea vontade. E aí ela foi para fazer um pedido protetivo contra o senhor, mas ela não fez porque ela disse que não quer esse tipo de coisa, ela não quer prejudicar o senhor. O que ela quer é só um lugar para morar. É isso que ela quer,
Ela não quer nada além disso. E aí ele falou assim, não, a proposta que eu tenho para fazer para ela é eu pagar um aluguel para ela, né? E uma ajuda de custo. Aí, Cris, eu chorei, sabe, com essa proposta dele. Eu falei, doutor, eu não posso aceitar um trem desse. Eu falei, doutor, eu era criança quando eu casei com ele, sabe? Eu falei, que segurança que um aluguel vai ter? Eu falei, eu preciso de um lugar para mim. Se for para pagar aluguel, eu mesmo me viro e pago. Agora eu vou ficar dependente dele a vida inteira, ele pagando aluguel para mim? Eu falei, nunca. E hoje, ele paga hoje, amanhã ele já não paga. E aí, vou ficar na rua? Eu falei, eu não posso ficar na rua. Aí tá, aí, Cris, eu pensei assim, nossa, na hora que eu chegar lá em casa, ele vai virar uma arara em cima de mim, né? E vai ficar bravo e brigar e tudo. Cris, depois ele chegou como se nada tivesse acontecido. Cris, nós ficamos 15 dias ele agindo como se nada disso tivesse acontecido. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando doida. Eu falei, só pode, eu tô ficando doida, né? Porque como que você fala esse tanto de coisa com uma pessoa, você vai na delegacia, você tenta procurar ajuda e a pessoa não fala nada? Eu falei, não é normal um trem desse, não é. Aí ele procurou a ajuda do pastor, dessa vez foi ele que foi atrás do pastor, aí o pastor veio atrás de mim, querendo conversar, eu falei, olha, pastor, eu agradeço muito as orações do senhor, agradeço, né, a preocupação e tudo, agradeço a sua mensagem, só que assim, se o senhor quiser vir para a gente tentar resolver a situação, né, para o senhor me ouvir e tentar me ajudar, as portas da minha casa estão abertas para o senhor. Porque da outra vez eu pedi ajuda, o senhor simplesmente ignorou a minha dor. E eu estava ferida, eu estava machucada, eu precisava de ajuda, sabe? Eu precisava de ajuda e eu não tive. Então, agora eu estou no meu limite, eu não dou conta mais. E aí o pastor pediu perdão, sabe? Pediu desculpa, disse que não tinha entendido, sabe? Assim, a gravidade do problema, e enfim. E falei para ele, falei, olha, eu fui, né, pedir a medida protetiva, fui na delegacia, né, eu só não fiz isso porque ia gerar um processo penal para ele e eu não tinha esse interesse de prejudicar ele, apesar de que eu estava no meu direito, né? Só que eu não queria mexer com esse tipo de coisa. E aí o pastor pegou e entendeu, sabe, Cris? Ele só perguntou se era isso mesmo que eu queria, se eu tinha certeza disso. Eu falei, tem, pastor. Falei, porque eu preciso de paz. Falei, pastor, eu não tenho paz dentro da minha própria casa. Falei, ele não me dá paz. Você vê, para dormir ele não me dá paz, sabe? Então, assim, eu não tenho paz. E aí, é só o que eu preciso, é de paz. E aí o pastor pegou e falou, não, tudo bem, então, minha irmã, então tá tudo certo, então vamos tentar resolver. Aí ele pegou e fez a proposta, né, de me dar uma casa e o carro, né? Aí ficou dessa forma, Cris. Aí ele me deu a casa e o carro. Só que aí o que acontece? Depois que o pastor foi embora, assim, eu sou muito, sabe, eu não gosto de saber que uma pessoa tá com raiva de mim, tá com ódio de mim, Cris, e não fazer nada, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, eu não sou assim. Aí quando o pastor foi embora, resolveu tudo, né? Beleza. Aí, Cris, o que eu fiz? Eu pedi perdão para ele, né? Eu falei, olha, você me perdoa por tudo assim que, né, que eu fiz que você não gostou, né? Por tudo aquilo que, né, que, enfim, né? Eu queria que você me perdoasse. Falei, falar a verdade para você, eu não queria que tivesse chegado a esse ponto, né? Eu não queria fazer isso de jeito nenhum. Falei, Deus é minha testemunha, que eu nunca passou isso pela minha cabeça, sabe? De separar de você, nunca. Só que assim, eu tô muito ferida. Falei, eu tô precisando de paz, sabe? Eu não tenho com você, infelizmente, você não me dá essa paz, sabe? Então, eu cheguei no meu limite mesmo. Aí, Cris, aí ele pegou e amoleceu o coração, pediu, aí ele pensou assim, opa, é uma oportunidade que ela tá me dando para eu poder mudar a situação. Aí, Cris, o que ele fez? Ele falou, me perdoa também. Nossa, você é uma pessoa que eu amo, sabe, que eu gosto demais. Como que eu vou, sabe, maltratar você? E já tinha brigado comigo lá fora, com o pastor junto e tudo, né? Aí eu falei, pois é, eu não quero ser sua inimiga, não quero que você seja meu inimigo, eu quero ficar em paz com você, até mesmo porque a gente tem uma filha junto, né? E tem sua família, tem minha família, que não tem nada a ver com o nosso problema. Então, assim, eu quero estar em paz, eu quero poder viver minha vida em paz. E se eu ficar, sabe, se eu souber que tem uma pessoa com raiva de mim, com ódio de mim, eu não vou estar em paz, sabe? Então, assim, vamos ficar em paz nós dois, vamos procurar viver em paz, até porque eu vou precisar ficar aqui na sua casa até eu desocupar a casa lá para eu poder ir. Então a gente precisa ter uma vida, né, assim, mais normal, né, vamos dizer assim, para eu poder ter paz. Porque como é que eu vou viver pé de guerra, né? Eu falei, não pode.
Aí, Cris, eu percebi que ele tá jogando, sabe? Assim, me agradando, sabe? E assim, eu tô entrando no jogo dele, sabe? Assim, levando. Mas eu falei, Senhor, eu não quero perder o meu foco, sabe? Porque se eu der para trás agora, Cris, acabou, acabou, sabe? Aí eu perco tudo, né? Falei, não, eu não quero isso. É para isso que serve aquela caixinha lá, porque muitas Para vezes lembrar, né? lembrar para você não pensar que é coisa da sua cabeça, não. Olha que isso é real, isso aconteceu, Sim, né? Tem algumas pessoas que seguem o canal e falam, Cris, quando eu começo a ter algum pensamento assim, aí eu já corro para ver esses vídeos de novo. Eu já corro para assistir os relatos, né? Porque sim, esse é. nós temos essa esperança, nós cremos que é possível, só que eles manipulam o tempo todo, né? Então, assim, Deus revela para nos libertar. E para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo, né? Ele estava resistente a isso, e agora ele está aí dizendo que vai colocar a casa e tudo. Então, assim, fica firme mesmo, porque Sim, senão é voltar para o abuso e aí só piora, porque aí ele vê que você aceitou o inaceitável, e aí é que ele vai ter menos respeito ainda, e aí ele vai até onde ele conseguir, porque você só não entrou numa depressão profunda, né? E não está aí à base de remédios, graças a Deus, né? E porque você buscou ajuda. Porque, gente, eu não sei se eu conseguiria aguentar todos esses anos com um nível desse. Eu fiquei fiquei 2 anos. calada, sabe, Cris? E calada, sabe? Eu fiquei calada o tempo todo. Eu nunca falei nada para ninguém, porque assim, quem que ia acreditar em mim, Cris? Ele é uma pessoa. Nossa, para a sociedade não existe um homem melhor. Igual ele falou para o pastor, eu nunca deixei faltar nada dentro de casa, eu sempre fui um homem muito bom, sabe? Sempre comprei as coisas para ela e tudo. Falei, pastor, só que a vida da gente não é coisas materiais só, né? Tem a vida da gente, tem, né, estrutura emocional, física, tudo, né? Enfim. Exatamente, muitos narcisistas são provedores, pagam, né? E eles conseguem manipular a vítima exatamente nisso, na dependência financeira, porque aí ela não consegue sair, né? Sim. E fica confusa também, porque, poxa, é verdade, ele sempre ajudou, ele sempre pagou as contas, ele, né? Só que, gente, e aí? Mas aí você está sendo torturada todos os dias por uma pessoa que sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, sempre soube, né? Mas, Infelizmente, né, Cris? Infelizmente, né, ele sabe muito bem o que é que faz, né, e tudo. sim. No fim, chegou a hora dele, né? Agora é ele Deus, se ele se permitir, né? É igual eu falei pro pastor, sabe, Cris? Falei, olha, pastor, não é uma briguinha de casal que a gente senta e resolve. Falei, não é, porque se fosse, né, uma briguinha de casal, a gente sentava, resolvia e tava tudo certo. Falei, e outra, pastor, essa não é como diz, eu não tô deixando de dar uma chance para ele, não. Falei, porque isso aí aconteceu várias e várias vezes, né? Foi muitos anos. Então, e eu falei, e outra, pastor, eu acredito muito na mudança das pessoas, mas a pessoa tem que querer. E, infelizmente, pastor, ele não quer, né? Ele não quer. Então, ele fica bonzinho, igual ele tá agora, e depois volta tudo de novo. Falei, não dou conta mais disso, não. Falei, pastor, não dou conta. E eu falei, não, já vamos viver nossa vida em paz, cada um segue sua vida, né? E pronto. Verdade, verdade. E essa coisa que você falou no final é algo que acontece com a dependência emocional. Que você não se sente bem de saber que tem alguém que não gosta de você, ou que está com raiva de você, né? Isso é um problema da pessoa. Eu fiquei assim com um ex, quando eu desmanchei com ele, e eu vi que ele ficou com muita raiva de mim. Porque a gente acaba trazendo a responsabilidade para nós como se o erro tivesse sido nosso, mas não foi. A vida inteira a gente está ali tentando salvar, tentando resgatar, fazendo tudo pelos dois, porque chega uma hora que você está fazendo já pelos dois, Sim, e não sim. adianta nada. E aí depois ainda você escuta do ser, você vai destruir a nossa família, o nosso relacionamento. Exatamente. Eu vou destruir, não, você destruiu o tempo inteiro. Ele falou isso, né? Ele já falou isso para mim. Você vai estar destruindo nossa família, né? E aí eu falei, oh, meu Deus. Meu filho, Falei, você já não é. fez isso sozinho, não precisei nem ter o trabalho, você já fez por nós, destruir. É. Eu tentei construir, né? Mas você não permitiu, então agora vai se tratar narcisista, né? Se dê essa chance, se for possível, né? Caso contrário, eu quero ver ele arrumar outra que nem você, que aguentou tudo que ele aguentou, gente. Eu falo, olha, eu já passei por relacionamentos abusivos, mas eu falo que eles vão até onde eles podem ir. Mas um desse comigo, eu nunca que ele ia fazer isso, um dia sim, um dia não, um negócio no meu pé. Mas não ia, não sei o que eu faria, gente, mas com certeza não ia aguentar, não ia. Então, assim, eles vão até... Só que aí comigo o abuso foi de outra forma.
porque aí eles vão te estudando, eles fazem estudo de caso sobre você, do fio da sua cabeça até o dedinho do pé, eles vão te estudando para poder vir com um plano, né, das trevas para depois tentar te destruir, porque é tudo sobre poder, controle, o que eles conseguem fazer, entrando na tua mente, seja uma decisão que você vai fazer até de uma cor de uma roupa, se eles conseguirem manipular você para isso, para eles já é demais, porque, nossa, eu consegui entrar na mente dela e fazer ela fazer o que eu falei que era o melhor, né, e com o tempo, parece que é uma besteira, mas vai, uma hora, você não sabe mais o que você gosta, o que você não gosta, destrói a tua identidade, né? Sim. Então, assim, não, glória a Deus, você está liberta disso. E olha, que seja rápido logo, que você já esteja logo na sua casa nova, tem um projeto de Deus lindo na vida dela, né, que na hora perfeita ela vai poder estar divulgando isso também, que ele ficava sempre muito incomodado em relação a isso, né? Demais. Ele incomodava com a minha alegria. Olha, você vê, Cris? Com a minha alegria, ele se incomodava. A gente já via, assim, a expressão dele mudar, sabe? Eu falava, meu Deus, misericórdia. A inveja, e, gente, eu já passei por isso. Ainda passo, né? Eles não param, não. Só que a diferença é que hoje a gente sabe como se posicionar. E você que está aqui ou venha assistir esse vídeo, né, depois, eu quero falar algo que Deus falou no meu coração quando eu convidei ela para estar hoje falando sobre isso, que foi assim do nada, gente, não foi algo... Convidar ela, a gente estava conversando ontem, e eu falei, vou convidar ela para a gente poder fazer, né, e deu certo hoje aqui. Mas o que eu quero dizer, independente de você estar ainda no relacionamento abusivo ou não, né, ou convivendo com pessoas, às vezes até na mesma, dentro da própria família, né, que às vezes não dá para você se afastar por completo e dar o contato zero. Você se posiciona e não tenha medo, você não tem que ter medo de nada, né? A gente só tem que temer ao nosso Deus, que é Ele que é o dono da vida e Ele cuida de nós nos detalhes, porque nossa vida é dele. Então, quando a gente fica firme em Deus e a gente se posiciona e perde o medo de perder qualquer pessoa, que na verdade nunca teve, né? Medo, qualquer tipo de medo, você se posiciona e fala, é aqui, ó, é do meu jeito, é isso assim, ó, não é nem do meu jeito, é o jeito que Deus fala que é. Então, ou você tá lá, ou você não tá, meu filho. E aí, ou ele muda e vai atrás e faz o que tem que ser feito, para se encaixar no que você já colocou de limite, ou ele sabe uma outra se conseguir para torturar a outra, entendeu? Obrigada de coração por você estar dedicando seu tempo aqui para poder deixar registrado, né? Dessa forma, você mesma falando, já está no livro, mas assim, você falando com as suas palavras e você dando desfecho, né? Deixa a esperança aqui para que essas mulheres entendam que, por pior que pareça ser a situação, né? Existe uma saída, Deus está no controle e é na hora perfeita dele. Então, aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Deus fala, eu não vou fazer o que você já tem autoridade que eu já te dei para você fazer, mas aquilo que a gente não pode fazer, Deus vai e faz, né? Sim, É isso, linda. E assim, eu agradeço muito, sabe, Cris, assim, né, pela oportunidade. Nossa, eu recebi meu livro, anteontem eu recebi meu livro, nossa, fiquei muito feliz, já comecei a ler, levei lá para o meu trabalho, deixei lá, porque lá eu leio mais à vontade, e já falei para as meninas tudo lá, falei, ó, quando eu terminar eu vou fazer uma lista aqui, passar para todo mundo para ler também, né, o link também do vídeo. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade, né, e agradeço muito a Deus, eu falo que você, Cris, foi um presente que Deus colocou, né, na minha vida, no meu caminho, para poder, né, me fazer ter essa confirmação, essa certeza, né, ter esse apoio, esse suporte, né, que você tem me dado, né? Eu agradeço muito a Deus. Eu falo assim, gente, Deus usa pessoa, né, de tão longe para poder abençoar a gente, pessoas que a gente nem conhece, né? Porque a gente não se conhece, né, Cris, pessoalmente. É verdade. Então, Eu que agradeço, né, por todas vocês, você hoje em especial, que deixou, se permitiu estar contando o teu relato no livro e deixar isso ali registrado, e com certeza vai levar cura, libertação e esperança para o coração de muitas mulheres que talvez hoje pensem, não tem mais jeito para mim. Tem jeito sim, porque Deus está no comando e é Ele que decide, porque nós somos dele. Né? E hoje fica aí o testemunho e edificando a fé de muitas, trazendo esperança e trazendo cura, libertação, e seguimos aí multiplicando no reino do Senhor, né? Porque são vidas que estão aí levantando de depressão, que estão saindo dessa confusão mental. Deus abençoe, viu, Cris? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, nós que agradecemos. Beijinho, gente.